so turn them lights on. Seja muito bem-vindo a mais um episódio do nosso podcast Máximo Cast, um podcast para você, advogado, que quer crescer, quer prosperar, mas não só financeiramente, mas em todas as áreas da sua vida. E hoje nós temos dois convidados aqui mais do que especiais, dois monstros, caras que eu sou fã demais. E você não pode deixar de acompanhar esse podcast até o final. Mas antes, vamos para o momento do transbordo. Você que ainda não é inscrito no nosso canal e nem curtiu esse vídeo, faça isso para que essa mensagem chegue no número maior de pessoas, para que elas possam ser transformadas por aquilo que nós vamos discutir aqui hoje, porque eu tenho dois convidados aqui que vão bugar a sua cabeça. São caras que são empreendedores, são profissionais de referência nas áreas que atuam e vai fazer muito sentido para você, principalmente para você que está começando agora a jornada. Fique com a gente até o final, se inscreva, curta e compartilhe esse vídeo com o maior número de pessoas possível para você abençoar outras pessoas também. E vamos lá apresentar os nossos convidados. Estou aqui com o André Marque, um brabo dos brabos do criminal, um grande tribuno, um cara que sou fã demais, irmão. Aprendo muito com você, vendo seus vídeos, a forma como você sustenta e defende ali as suas teses na tribuna. E estou aqui com o nosso querido irmão Thalisson Souza, o brabo do direito bancário, está fazendo hoje hold também. Cara, sejam muito bem-vindos. Se apresentem aí para a galera. Se é possível você não conhecer essas feras, né? Eu acho difícil, viu? Porque esses aqui são os mais famosos que tem no momento. Se apresenta aí, irmão. Fala aí quem é o André Marque, de onde você veio, o que você faz. Bom, primeiramente, um prazer estar aqui. Na verdade, quem é fã sou eu. O Júlio é referência aí dentro do penal, então você sabe que nós trocamos muita experiência, trocamos muitas ideias e você não tem nem o que falar. É um irmão realmente que o direito trouxe e estar aqui é realmente uma honra. Bom, meu nome é André, eu sou criminalista, como dito, gosto muito um pouquinho da arte do júri, assim como você. Domina. É a predileção aí dentro da advocacia. E aí estamos aprendendo aqui um pouquinho com os mestres aqui. O Thales não precisa nem falar, né? É um irmão que a vida trouxe também e mestre do bancário. E é um prazer estar aqui realmente na sua companhia. Bom, estou há 14 anos atuando, né? Nos conhecemos aí há alguns anos já nesse meio de empreendedorismo e vendo aí toda a jornada aí, a questão de como capital, o que fazer, isso que sai fora um pouco dessa questão de só ser advogado, sim, né? Nós sim. somos treinados ali para... Mas a questão de gestão aí muda realmente o jogo e mudou. Com certeza. Então, sem dúvida nenhuma, é um prazer estar aqui e aprender com esses dois aqui que, pelo amor de Deus, não tem nem palavras aí. Não tem nem roupa para estar aqui nessa oportunidade com esses dois. É isso aí, Julião. Muito obrigado pelo convite. É meu, pô. Estou aqui com duas pessoas que eu gosto, que eu amo de coração. É um prazer poder estar aqui. Eu chamo Thalisson Souza, para quem não me conhece. Atuo no direito bancário, sou do interior de Minas Gerais, uma cidade chamada Itambacuri, 21 mil habitantes. Itambacuri para o mundo, né? E é um prazer muito, muito grande estar aqui com você, Júlio. Sabe que você é uma referência não só como advogado, mas como pai, como esposo, uma pessoa que eu admiro muito, de coração. Oro pela sua vida, pela sua família, pela Mariana, né? Essa criança que já chegou abençoando todos nós, né? E parabéns pela linda família que você formou, pela trajetória profissional, e o André, que é muito mais que um amigo, é um irmão realmente que a vida me deu. Então, estou muito feliz de estar aqui, a gente vai conversar, a gente está nesse ambiente de amizade, transbordo, né? Espero que essa energia que a gente está sentindo aqui seja transmitida aí para os nossos telespectadores, né? Pô, e o mais legal é o seguinte, vocês são advogados referência no que fazem, né? O André no criminal, um grande tribuno reconhecido por todos que atuam nessa área. Você na sua advocacia bancária, trabalhando com hold. Isso é de uma cidade que tem quantos mil habitantes? Itambacuri, 21 mil habitantes. 21 mil. E o André está em Americana, que tem... Americana está batendo acho que uns 300 mil habitantes. 300 mil habitantes. Né? Não é um grande centro, né? Não é uma cidade pequena, como Itambacuri, mas também não é um grande centro. Sim. E ainda assim vocês estão no país inteiro, né? Sim. Isso aí é a força da internet, né? Força da internet. A internet realmente ela veio para quebrar alguns paradigmas, né? Quebrar as barreiras. Tanto a barreira do conhecimento, que é um grande problema para quem é do interior. Muitas vezes vocês não imaginam a bolha que é você estar afastado dos grandes centros. Então, existe uma barreira do conhecimento. Eu sou advogado desde 2016
E tive um período aqui em Belo Horizonte, trabalhei num grande escritório, e foi me apresentado uma realidade que eu não sabia que existia. Pra gente lá do interior é você abrir um escritório, uma portinha e a trabalhar como advogado dativo e ter a sorte ali de aparecer uma negativação indevida, uma pensão alimentícia. E quando eu venho para Belo Horizonte, em 2019, eu sou apresentado a um escritório, antes mesmo de eu ter o conhecimento de gestão, um escritório totalmente organizado e encarado como uma empresa. Então a internet, ela trouxe o conhecimento para que nos possibilitasse aprender sobre como prospectar pela internet, como gerir o escritório e também quebrou as barreiras de prospecção. Então, ali eu estava muito limitado em tudo, né? Em conhecimento, em ambiência, em prospecção, e a internet me possibilitou, por exemplo, conhecer o Júlio, que é o irmão da minha vida, o André, que é um grande irmão. Qual seria a possibilidade de conhecer o André estando em Tambacuri, Ilha Americana, né? Então, todos nós estamos aqui pela força da internet, querendo ou não, né? Exatamente. E o penal tem uma objeção, né, nesse ponto, né? Então eu falo que assim, o penal, o tráfego ele é importante, mas a imagem, eu acho que ele traça um significado muito maior, agrega muito mais valor, né, na verdade, do que nas outras áreas até especificamente, né? Então até digo que o criminalista que não faz júri, né, a gente estava brincando um pouquinho, não adianta. A figura do criminalista se materializa, acho que no júri, eu acho que é o grande palco, né? É o grande palco. Então, assim, todo mundo, né? O grande público vê e fala, pô, eu quero contratar um advogado criminalista. Eu vou lembrar do advogado que estava lá na tribuna, não tem como. Até mesmo dos filmes, né? Eu sei que o Poder Judiciário americano é diferente do brasileiro, mas o grande momento, o grande momento do advogado é a sustentação oral ali, aquela... Vamos supor assim, aquele teatro ali, que é bonito de se ver, né? O conceito de sentença, a figura do juiz, do promotor, né? Do advogado, do réu, todo aquele conjunto de fatores que realmente é o que mexe, e principalmente com tudo. Exatamente. Aquela pessoa que é leiga, né? Ela vê aquilo ali. Eu, pelo menos, sempre via como algo muito bonito, né? O advogado togado, sustentando, defendendo o direito do réu. Então, realmente é um momento áureo, né? Exatamente. E tem uma aposta agora. Falei que eu vou arrastar ele para fazer um júri, para sentar ali na banca defensiva. Agora, o Júlio tá mais do que convidado, nós já conversamos sobre isso. Nós vamos fazer um júri junto ali. Vai acontecer. Mas o Thaleson falou que nunca fez um júri e vai sentar ali na banca defensiva, pelo menos. Só para sentir ali a frequência. Só para sentir a frequência. Eu falo que o advogado, se ele sentar um dia e fazer um júri, ele fala, agora ele completou a advocacia dele. Você nunca sentou na banca defensiva, eu falo, não sabe o que é emoção ainda do direito. Não, e que o final seja a absolvição do réu. Isso aí, exatamente, é a cereja do bolo. A cereja do bolo. Mas aqui, me fala uma coisa, André, você que é um grande tribuno, quando que surgiu isso? Porque, na verdade, a gente tem lá o advogado, o criminalista, que atua em outros tipos de crimes, né, que não são crimes de competência do tribunal do júri, e às vezes o cara não sobe na tribuna, né? Ou demora para subir. Quando que surgiu isso em você, que você se identificou um grande tribuno, né? Que é, né? Quem não segue o doutor André Marque, pelo amor de Deus, entra lá. No final vocês vão falar o Instagram. Nós vamos deixar aqui na descrição do vídeo e vocês vão seguir essas duas feras. Tem que ver a forma como os homens sustentam, as sacadas, as teses. Pô, é muito top. E quando que surgiu isso? Engraçado. E aí eu falo que assim, a área escolhe o advogado, tem muitas vezes, né? No início, né, o Thales falou do escritório, eu comecei também trabalhando no escritório, e eu falo que assim, existe uma advocacia antes da pandemia e uma advocacia pós-pandemia. Eu venho, né, acho que um pouquinho mais velho que o Thales, por incrível que pareça. Eu acho que ele tem, parece mais velho, mas na verdade, tô um pouquinho mais velho que ele. Eu formei em 2010 e engraçado, eu comecei advogando no civil, exclusivamente no civil. Bem traçando ali e tal. Só que eu trabalhei antes em um escritório criminal. Então, eu trabalhava fazendo civil dentro de um escritório criminal. Brinco que eu aprendi criminal por osmose, aliás, advocacia criminal por osmose, não teve como. E veio desse escritório, veio essa situação, e chegou um ponto que eu entrei em outro escritório que ninguém fazia penal. Eu falei, pô, peraí, a oportunidade tá aqui. Então, vou começar, vou voltar ali a estudar, comecei a voltar a fazer a parte do penal, tudo. E o júri ficou ali de lado, porque a questão é que, por incrível que pareça, hoje eu falo tranquilo ali tudo, mas eu tinha muita vergonha. Eu era uma pessoa que era travada, era tímido para fazer sustentação e tal. E aí eu comecei a me desafiar. Falei, não, vou fazer sustentação oral então, vamos lá.
sustentação oral. E foi. E, assim, alguns anos atrás eu resolvi, falei, não, vou quebrar essa barreira, vou fazer júri. E nessa situação de fazer júri e quebrar a barreira, eu comecei de uma forma assim, eu nunca fui aventureiro. Eu costumo dizer que assim, o problema do penal é que tem muita gente aventureira. Então a pessoa não vai estudar, a pessoa chega lá e fala, não, vou fazer um júri. Você está com a vida de uma pessoa ali, desculpa, qualquer outra área do direito, mas a partir do momento que você coloca a vida de uma pessoa na sua responsabilidade, não dá para brincar. Então eu me dediquei, fui fazer cursos, fazer tudo. E aí surgiu a oportunidade de começar a fazer parcerias com advogados que faziam júri, porque sentar ali e assistir o júri é uma coisa. Sentar na banca defensiva ali, subir e começar a falar a tese, começar a desenvolver, porque é diferente. Você faz uma sustentação oral, por exemplo, para desembargadores, é uma sustentação oral técnica. A partir do momento que você vai para o júri, você vira um contador de história. Sim. E ali, nessa situação de ser um contador de história, a dinâmica muda. A forma como apresentar muda completamente. E muda o jogo. Então, assim, eu costumo dizer que eu não sou muito calmo no júri também, né? O júri comigo é um pouco pegado, mas são formas de atuar. Eu vejo colegas que são extremamente técnicos, sentam ali no júri. Eu falo, não, eu me coloco como um contador de histórias, realmente, vamos lá, vamos desenvolver e vamos colocar essa situação para os jurados. E aí disso surgiu, então, cursos, e falei, vou fazer. E é engraçado, o primeiro júri que eu efetivamente falei, não, vou assumir sozinho o júri. E aí que vem a dica também, né? Às vezes a gente fica esperando bater na porta. Sim. Esse júri, é até uma curiosidade, eu passei no fórum, ainda tinha nessa parte de ir ao fórum, passei ao fórum e vi o edital lá dos júris que iam ter. E eu ficava acompanhando para assistir os júris. E vi um júri lá que o advogado tinha saído. Na semana do júri, o advogado abandonou o processo. Renunciou. Eu falei, pô, e aí a cartorária falou, nós vamos ter que nomear um advogado dativo. Mas não deu outra. Passei a mão, liguei pra ele, falei, tô fazendo pro bono. Quer? Eu vou aí fazer seu júri. O cara, pô, doutor, tava atrás de um advogado agora. Eu falei, não abandonou mais, tô aqui, vou fazer seu júri. E foi o primeiro júri que eu fiz. Porque é uma área pro bono. Fui lá, liguei, falei, vamos lá, vou fazer pro bono seu júri. Consegui absolver ele. Porque assim, tem essa situação também. Você analisa o júri. Você sabe quando você vai para o júri com uma tese que é plenamente possível a absolvição e quando você vai para diminuir danos. Né? E nesse caso era realmente uma tese de absolvição. Primeiro caso, você treme, não tem como. Né? Costumo dizer, se você entrar no júri também e não tiver o friozinho na barriga, não tiver a parte ali da emoção, esquece. Você está fazendo alguma coisa de errado ali. Pode procurar outra coisa para fazer. Pode procurar outra coisa para fazer, porque não tem como. Eu falo, não tem jeito. O júri é emoção realmente do começo ao fim. E foi isso. E aí, desse caso, e aí vem a questão da internet. Essa questão de filmar os júris, de demonstrar ali, expor realmente o trabalho, começa a mudar o jogo nesse sentido. Então, fiz muito pro bono, né? Eu falo que o tribuno do júri, ele é obrigado a fazer pro bono, pelo menos no começo ali, para ele conseguir treinar, e não só treinar, mas para as pessoas conhecerem o trabalho dele. Porque o próprio pessoal do fórum, o próprio pessoal ali da comunidade acaba indicando. Então, fiz alguns pro bonos, gosto muito do júri. Eu falo que é que nem droga, né? Você gostou daquilo, às vezes eu ligo um colega e falo, eu tô com um júri aqui na Bahia. Vem, vou. Tô montando avião, tô indo aí fazer o júri. E não tem como. E aí a exposição pelos vídeos, eu acho que traz uma captação nessa situação da pessoa conhecer efetivamente o seu trabalho. Porque diferente de uma peça, é a oratória que manda no júri. É o jeito ali, a defesa. Então, é a forma de expor. Então, são estilos, mas eu acho que essa questão de filmar o júri e mostrar, eu acho que traz aí uma fórmula para quem quer entrar dentro do tribunal do júri, para quem quer atuar, para quem quer ser tribuno do júri, fundamental. Que a mensagem reverbera, né? Não tem como. Você tocou num ponto interessante dessa responsabilidade, né? A gente teve um caso no escritório que foi muito interessante, foi muito engraçado, foi o seguinte: caso empresário, um caso complicado, pensa num caso complicado, o júri dele ainda nem aconteceu ainda, mas é um caso muito, com uma tese dificílima de ser trabalhada. E aí, quando nós estávamos conversando, ele me contou o caso e tal, a gente foi fechar. Esse cara é um empresário, um grande empresário, que inclusive fez até o sexto período de direito. Então o cara tinha uma noção básica e tal, a gente foi lá, fizemos atendimento e fechamos o contrato com ele. E ele assinou o contrato, entregou a caneta, eu dei ele, coloquei no envelope, entreguei para ele os brindezinhos. Ele levantou e falou assim: doutor, estendeu as mãos, agora minha vida está em suas mãos.
Imagina a responsabilidade, velho. Sim. Um cara que pode ter o curso da vida alterado por uma condenação de uma pena extremamente alta, porque o caso ali foi um dano colateral terrível, velho. Uma vítima, um alvo aqui, e uma pessoa que estava no lugar errado, na hora errada, com a pessoa errada. Assustou, matou o alvo e a vítima, e uma outra vítima do dano colateral, ao se assustar, matou também. Então, um duplo homicídio, uma pena altíssima. Imagina uma condenação nesse caso. Sim. Como que isso vai impactar na vida do cara? Então, é a máxima do tribunal do júri, né? Que na verdade é o tribunal das lágrimas. E que na verdade não existem vencedores ali, sim, né? sim. Porque tanto a família da vítima, né? No caso do homicídio consumado, como um tentado, a vítima que está ali, chora de um lado, como quem está ali e que em um momento ali talvez foi o opressor, ali é o oprimido. Exato. Né? Porque está o poder todo do Estado Sim. contra aquela pessoa, com todas as forças, nós sabemos aí, a polícia por um lado tem todo o aparato ali, e naquele momento é o advogado ali no último degrau segurando a mão ali do réu e falando, vamos lá, nós vamos encarar o leão aí, vamos sair vitorioso disso aqui. Então é difícil, né? Vitória é complicado, porque eu acho que a partir do momento que chega ali no tribunal do júri, algumas vidas se perderam ali, pelo menos momentos delas ali se perderam. Então, é muito difícil. E a responsabilidade é muito grande. Cara, teve uma outra história que aconteceu comigo, e essa me marcou muito, muito, muito. Quem me conhece mais intimamente, me acompanha, sabe, eu tenho uma ligação com criança muito grande, velho. Os meninos são apaixonados comigo e tal. E aí eu estava atuando num caso, essa foi a minha melhor atuação no júri. A melhor de todas, melhor que eu já fiz até hoje na minha vida. Essa atuação foi impecável. Só que o resultado não foi o esperado, né? Sim. Eu sabia que era um caso muito difícil de trabalhar e sabia que existia uma chance enorme do cliente ser condenado. E aí que eu falo tanto da inteligência emocional, velho, de você saber fazer gestão das emoções. Após o evento que eu vou narrar aqui agora, eu entrei para a tribuna como se não tivesse acontecido. Mas depois eu fiquei pensando, pô, imagina, eu subi na tribuna, fiz a minha melhor exibição com uma responsabilidade enorme. Tô eu lá fora, né? Tô lá dentro, né, na verdade, do plenário, e aí recebo uma mensagem da esposa do cliente, né? Do acusado. Doutor, queria conversar com o senhor rapidinho aqui fora. Tem como o senhor sair? Eu saí, fui lá, tava ela, a irmã do acusado, e ela tava com um filho que o meu cliente nem chegou a ver. Imagina, ele nasceu, e foi o pior momento. Pandemia, velho. Pandemia, todas as visitas suspensas. Os familiares não conseguiam ter contato com os presos. E aí, ela estava grávida, a criança nasceu e o meu cliente não tinha conhecido o filho ainda. E aí, ela estava conversando com ela e o menino, no criancinho, bebezinho, olhando. Tipo assim, devia ter o quê? Um ano e pouquinho. Olhando para mim assim e fez assim para ele no meu colo, velho. Quando ele fez assim, a mãe tomou um susto. Falou assim, nossa, que isso? Aí ele veio no meu colo, ficou rindo pra mim e tal. Ele falou assim, cara, isso nunca aconteceu. Ele não vai no colo de ninguém. Muito pelo contrário, ele estranha as pessoas. E ele foi no seu colo e tá rindo pra você. Cara, aquilo ali, velho. Eu falei, pô, mano, eu fiquei pensando. Eu tenho o dever de trazer esse cara de volta pra família. E aí fiz a minha melhor exibição, mas ainda assim o resultado não veio. E o júri, além de você ter todo o domínio técnico, você tem que saber lidar com as derrotas também. Sim. Com a frustração. Não, Porque não vai ter só absorção, né? Um júri que eu fiz há um tempo atrás agora. E isso que vem também a sensibilidade do que usar. Né? Me lembrou desse caso. Eu era um senhor de idade, se envolveu numa briga. A briga teve facadas, ele estava sendo acusado de tentativa de homicídio. Estava preso há 6 meses. E aí, chegou no júri, ele tem um monte de comorbidade, tem situações ali que ele mesmo iria expor ali na oitiva dele, independente de qualquer situação. Eu vou conversar com ele na cela e o agente penitenciário me chama e fala assim, doutor, tem uma situação que ele não sabe. Ele estava com incontinência urinária. E aí eu peguei e falei, mas o que está acontecendo? Ele falou assim, ele tem câncer de próstata. Só que nós, como agentes penitenciários, nós levamos eles ao hospital, foi diagnosticado e ele não está sabendo ainda. Puxa. Aí você imagina, um senhor, 70 anos de idade, Preso. com câncer de próstata avançado, claro que era grande o tumor ali,
a chance dele, nesse sentido, de ter uma vida ali, de ter um tratamento, seria sair daquele júri. Porque senão, esquece. No sistema penitenciário a gente sabe. Vão levar ali no SUS, fazer uma consulta e tchau. E aí vem a responsabilidade, porque não é só um tempo preso, é a vida daquela pessoa. A gente sabe que se ele ficasse ali nessa situação, acabaria. E aí, às vezes, não é absolvição. Nesse caso, por exemplo, a gente trabalhou a questão do privilégio. Sim. E aí, numa tentativa com privilégio, saiu com uma pena de 2 anos ali em regime aberto. Alvará. Vitória, Alvará saiu pela porta da frente do fórum, acabou. E aí a responsabilidade também, como que eu explico isso para ele? Como que eu dou a notícia para ele? Eu chamei o filho dele depois do júri no canto, falei, olha, vem cá, eu preciso contar uma coisa. E aí vem a dor de você ter que chegar, imagina, chegar para você e falar, ó, seu pai tem câncer. E me avisaram. E que gangorra, né? A felicidade da absolvição e depois daqui a pouco a notícia, né? Então assim, são os dramas humanos que eu falo assim, só o criminalista que vem, cara. Só o criminalista que vai ter esse pé ali numa situação que mexe efetivamente com a vida. Eu falo, mexe com o patrimônio, o direito civil, o direito empresarial, mexe com tudo mais. Eu falo, essas amarguras da vida ali, o criminalista está vivendo direto. E aí tem que ter um controle também emocional, justamente para você conseguir também. Não absorver. Não, e terminou, acabou. Vamos embora para casa, vamos esquecer aquilo ali. Não somatizar isso. Não somatizar. Cara, fora do direito, tem um casal que eu conheci, inclusive numa viagem, eles são top. Tem uma página estourada do Rio, a maior página do Rio, acho que é deles. E eles viveram uma situação, ela, né, em especial, viveu uma situação que é justamente isso, né, essa gangorra. Um momento de... Só que aí foi o contrário. No caso do júri, momento de euforia, né, de alegria por ter sido... Né, pô, alvará de soltura, né, a Lili cantou, vai pra rua, e depois recebeu uma notícia complicada como essa. No caso dela, ela recebe a notícia do falecimento do pai e, tipo, umas 2 semanas depois, o filho dela nasce. Então, é uma perda, né, pô, irreparável, mas depois vem a vida, né, cara? E aí, são essas situações que a vida nos proporciona, né? Fora o emocional, né? Eu tenho um júri que eu falo que foi o júri mais emocionante da minha vida. A cidade americana, é engraçado, o nível cultural, então eu falo que lá não é júri popular, lá é júri elitizado. Você pega ali, o jurado é no mínimo pós-graduado. Você fala, pô, não é possível, cara. Não tem. Desculpa, e o júri, eu costumo dizer que a essência é exatamente a população julgar. Sim. Então tem que ter todo o nível de classe social, todo o nível de instrução, e lá não é, lá é elitizado. Já brigamos um monte de vezes nessa situação lá. E aí, engraçado, o jurado, eu falo que ele passa a ser profissional, porque ele vai estudar o que é o júri primeiro. Certa feita, um cliente, tentativa de homicídio também, a vítima tinha uma ficha criminal corrida maior do que a do meu cliente, que não tinha nada, na verdade, né? Meu cliente primário, tudo bonitinho. E aí eu cheguei para fazer o júri, a vítima não veio ao plenário, então eu insisti. Falei, não, porque era interessante ouvi-lo, até para ver o porquê que teve essa discussão e que de vítima ele não tinha nada. E aí cheguei pro juiz e falei, não, eu quero a vítima e a testemunha presencial não foram ao plenário exatamente porque tinham problemas com a justiça. E aí eu pedi e falei, não, eu quero coercitiva. Eu quero coercitiva, senão eu não vou fazer plenário. Vai dar coercitiva sim. E aí o juiz determina a coercitiva, sai o oficial de justiça com a polícia para ir buscar a vítima e a testemunha-chave. Bom, nisso o promotor olha e fala, doutor, você vai insistir mesmo? Tudo? Eu falei, vou, doutor. E se a gente fizer uma tese convergente? Né? Para quem não sabe, a tese convergente, na verdade, a defesa e a acusação chegariam a um meio termo. Então, nesse caso, um acordozinho entre cavaleiros, mas o jurado, ele tem ali a possibilidade de fazer o que ele bem entender nesse sentido. Se ele quiser absolver, não tem como. Então, normalmente, numa situação como essa, vamos desclassificar para lesão corporal? Pô, você sai de um júri, né, de uma tentativa de homicídio para uma lesão corporal leve, que a pena é ridícula. Não, tá feito o negócio, doutor, vamos fazer então. Fechado? Fechado. Fui conversar com o cliente, feliz da vida. Falei, pô, vamos fazer a tese convergente, os jurados vão votar e acabou. E foi um dos primeiros júris que eu fiz. Cheguei para conversar com o cliente, feliz da vida. Falei, ó, seguinte, a vítima faltou, a testemunha faltou, pedia... E nós estamos dando uma tese convergente, você vai sair com uma pena de um mês. O cara começou quase a chorar de alegria. Mas terminei de falar com o réu. Me vem o oficial de justiça gritando lá. Conseguimos, localizamos, viu? Tá aqui, ó, apareceu.
Rapaz, aquilo, eu comecei a suar frio, falei, pronto, ferrou. Peguei, fui lá pro promotor, só que aí é aquela coisa também da inteligência emocional. Cheguei pro promotor e mexi no brilho dele. Falei, doutor, palavrado, né? Nós palavramos antes curva, de saber, não faz curva a palavra, então vamos lá. Ele falou, não, tá palavrado, tá tranquilo, eu vou manter. Beleza, vamos lá, fizemos o Ministério Público fez, no sentido de, o Ministério Público tá pedindo, então, que seja desclassificado. Fui lá, olha, o próprio promotor tá pedindo aqui, vamos desclassificar. Só que, quando foi ouvir a vítima e a testemunha, os jurados perceberam ali que a testemunha ali, no caso, e a vítima, não era uma flor que se cheira. E que meu cliente era tranquilo ali, uma pessoa que realmente se defendeu daquela situação. Sim. Mas eu não posso também, né? Existe uma ética nesse sentido. É lógico que eu falei, vocês são livres para julgar, vocês podem condenar, absolver, mas a defesa está pedindo isso, o Ministério Público está pedindo isso. E ponto. Vem a votação dos quesitos e existe aquela discussão, né? Se vota primeiro a desclassificação e a absolvição depois, ou se vota a absolvição e a desclassificação. É claro que ele sempre briga para que tenha o direito do réu, nesse caso, de ser absolvido. Porque se desclassifica, vai para o juiz togado e acabou. E aí o primeiro quesito que vai ser julgado é o quê? O juiz não quis inverter. Fiz constar em ata, mas enfim, vamos para o julgamento. Primeiro quesito, desclassificação. Deu 4-3 para não desclassificar. Aquilo meu coração parou. Falei, pronto. Ferrou. Mas não fiz decode de qualificadora. Fui vamos fazer uma tese ali. Imagina que os jurados não vão. 4-3 para não desclassificar. Passou. Chegou no quesito genérico. 4-3 para absolver. Porra, nossa. Rapaz, Coração. pensa. Chega no 3-3 ali, você fala... O cara ia tomar uma pena ali violenta, porque você falando com os jurados, não desclassificou, e você falando, votem assim, o promotor, votem assim. E eles profissionalmente inverteram a situação e falaram, não. Um dos jurados entendeu a situação e falou, peraí, eu quero não quero desclassificar, eu quero absolvê-lo. E aí deu essa situação. Mas o coração quase para. Eu falo isso, o advogado ali começa a passar mal. Não, e assim, né, pra quem não sabe, na verdade, a votação ela é feita numa sala secreta. Sim. E era... você vai pra sala secreta, você fica ali contando. E o réu tá lá fora. E pra você explicar depois. Depois o réu entra e depois o réu entra e ouve a conta notícia. a sentença. A votação, todo mundo sai, né? Na verdade, jurados, né, os jurados numa sala que chama sala secreta. E os advogados e o promotor. O juiz, o advogado, o promotor. Cada voto é uma leitura, cada voto é uma tortura. Então corre, sim e não. Votação simples e por cedo. Então conta lá. Tipo... Não, sim, não. Vai lá, chega no 3-3 pra você ver. O coração para. E o promotor olhando você, você vai pro promotor? Não, o promotor olhou. Tanto que esse caso, na hora que deu a votação, o promotor olhou pra mim e fez assim. Aí eu também. Beleza. A hora que saiu, que absolveu, eu dei um tapa na mesa, bicho, que eu assustei todo mundo. Mas de alegria, de alívio. Porque você fala, pô, pelo amor de Deus, como você chega pra pessoa e fala, esse aqui é o promotor, ele tá acusando. Esse aqui é o advogado. Caramba. Ele tá defendendo. Mas os dois estão falando que é para os senhores votarem assim. Ai, e os caras voltam pra fora. Eu achava que processar a banca era difícil. Não, mas é difícil sim. Me liga lá. Né, o banco enchendo o saco. Eu falo, fala com o Thales. Fala com o meu advogado. Thaleson Souza, esse fenômeno aí do bancário. E para você, a gente falou dessas emoções aqui no júri e na advocacia bancária. Porque você tem uma dor também, porque a gente acha, o júri, o criminal tem uma dor muito latente, né? Que é a liberdade. Mas você tem uma dor muito latente também no bancário, que às vezes é um cara que está endividado, o camarada que não tem margem, não tem crédito, se precisar de levantar um dinheiro emergencial, não tem reserva de emergência. Como é que é isso aí para você, para lidar com um cara que chega ferrado, com uma dívida alta? Cara, eu particularmente, eu consigo entender muito o meu cliente, porque a gente também é empresário. Sim. A gente paga imposto, né? Tem nossos funcionários, enfim. E eu sei que muitas das vezes esses clientes, o negócio é a vida deles. A Souza Advogados está tatuada aqui no meu corpo, na minha alma. Então, a gente não quer quebrar um negócio. Sim. Ninguém quer quebrar um negócio, né? Mas você pensa, o cara tem um sonho de crescer a empresa. Então, vamos desenhar um cenário que ele vai pegar um capital de giro para poder alavancar o negócio dele. Mas no meio do caminho vem uma pandemia. Totalmente inesperado, né?
nós somos tomadores de risco, mas nós temos Sim, que sim. ser tomadores de risco consciente, né? Sim, Nós temos sim, que, sim. né? Ontem mesmo eu estava gravando uma caixinha de perguntas, uma pessoa perguntando sobre o melhor momento de você pegar um capital de giro. Cara, planejamento. Nós somos tomador de risco, mas por mais que a gente tome Risco o risco, calculado, né? risco calculado. E aí vem a pandemia. Então, cara, ele inclui uma despesa no seu fluxo de caixa, o faturamento dele cai. Ou seja, inverteu o que ele queria. Ele queria tomar um empréstimo Para crescer. para crescer. Então vamos supor que ele tem vai ser 50. Pode ser 50 mil, que vocês entenderem. Só que vai gerar um faturamento de 100. Então se ele paga mais 50, sobrou 50. Ok, cresceu. Cresceu. Mas aí vem esse problema. Então esse cara vem com uma dor muito grande. Primeiro, ele está com dificuldade financeira. Então o fluxo de caixa está totalmente comprometido. Existe uma fila de obrigações, imposto, trabalhista, despesas e custos operacionais. Quem fica no final da fila? Infelizmente. O banco. O banco não tem jeito. Infelizmente. Sim. Então, mas aí tem consequências de inadimplemento, que é uma execução judicial, bloqueio de contas, perda de bens. Mas o que acontece? Quem regulamenta as instituições financeiras é o Banco Central. Sim. E com toda regulamentação, existem regras que têm que ser cumpridas, né? Eu estou falando aqui muito além de juros abusivos, tá? Sim. Eu estou falando de cláusulas irregulares, taxas, tarifas, vendas casárias, mas principalmente o provisionamento bancário. O provisionamento bancário, para você ter uma noção, o banco ele vai emprestar X milhões no mercado naquele ano. Só que ele tem um percentual de inadimplência que é normal em qualquer negócio. É uma inadimplência calculada. Isso é compensado na taxa de juros. Sim. Entretanto, o Banco Central determina que esse percentual aqui, ele tem que provisionar, ele tem que garantir esse valor perante o Banco Central, justamente por ele não emprestar mais dinheiro que ele aguenta, para ele não quebrar. Você lembra do caso Americanas, 2022? Sim. Você viu que já deu uma mexida? Pô, imagina um grande banco quebrar para isso. Isso impacta muito negativamente a economia. Sim. E aí vai afetar. Então o Banco Central faz isso para proteger realmente a economia. Então a gente utiliza desses regramentos para poder conseguir resolver o problema do cliente. Eu tenho cliente de dívida de 1 milhão que pagou 120 mil. Mas é porque o banco é bonzinho, fez um acordo? Não, porque a gente conseguiu fazer uma estratégia. Exatamente, a gente conseguiu fazer uma estratégia para forçar a instituição a fazer esse acordo. Então, o empresário tem que entender o quê? Primeiro, o banco ele nem sempre ele respeita as regras. Então, a partir da falha do banco, a gente consegue trabalhar isso. E segundo, não é algo rápido. Né? Tem muito empresário que acha que muitas vezes é rápido. Não é rápido. Não é de forma alguma. É um trabalho muito sério. E, principalmente, é importante a gente proteger o patrimônio desse cara, né? E proteger o negócio dele. E como que você faz isso? Então, como é que a gente faz isso? É o seguinte. Existem métodos para proteger o patrimônio. Holding familiar, por exemplo. Sim. Você pode apresentar uma holding. Inclusive, um produto que você está rodando. Exatamente. O escritório hoje, Júlio, igual eu tinha comentado até com o André, eu trabalho com bancário desde 2019. Só que o escritório ele foi amadurecendo e hoje a gente está no nicho do empresarial. Trabalhamos com aposentado e pensionista, servidor público, o público em geral que toma contratos, e aí entrou o empresário por conta disso, porque a gente entendeu que esse empresário ele vem com um problema bancário, mas ele vem carregar de outros problemas. Exato. O cara que está inadimplente bancário ele já está numa insolvência. Então ele tem problema trabalhista, ele tem problema tributário, ele tem o próprio patrimônio pessoal e ele não quer que esse patrimônio sofra as consequências, seja afetado. Ele precisa de uma assessoria preventiva. Então a gente entendeu o fit do negócio e falou, cara, eu posso colocar novos produtos na minha esteira, mas que tenham uma ligação com o meu produto principal. Por exemplo, registro de marca é um produto que nós vamos colocar. Produto de entrada. O cara que está abrindo a empresa tem que entender que ele precisa registrar. Daqui a pouco ele pode precisar de uma assessoria preventiva. Olha, cara, como é que nós vamos fazer aqui a questão tributária, né? Hoje eu sou um MEI, acabei de passar para o Simples. Em que momento que eu tenho que mudar? Tem uma assessoria nesse sentido. Então, você abraçar, igual o Júlio. O Júlio abraça nós, advogados, na área da advocacia, na área espiritual, na família, no FIT. Os advogados é a mesma coisa que o empresário. É abraçar esse empresário em todas as áreas da empresa dele.
a gente até criou um slogan, né? Souza Advogados é muito mais que um escritório, é seu parceiro de negócio. Então, a intenção é que esse empresário ele enxergue o escritório não como uma despesa, na verdade não é uma despesa, mas como um investimento. Sim, eu vou conseguir melhorar, eu vou conseguir rentabilizar, eu vou conseguir fazer meu negócio crescer através de uma assessoria segura. Né? E aí, com isso, Júlio, vem grandes parceiros, né? Sim. Então, por exemplo, eu não sou um tributarista, mas eu tenho um grande parceiro que me ajuda no tributarista, parte tributária. Enfim, então, essa que é a intenção do escritório, esse foi o crescimento, né? Esse empresário que vem para cá, como que a gente resolve o problema dele, principalmente naquele primeiro momento, dá um fôlego financeiro para ele, porque normalmente o comprometimento naquele momento com os empréstimos está muito grande, ele precisa desse fôlego, e o empresário empresário ele multiplica dinheiro, né? Então, se aquele dinheiro volta para o caixa, ele multiplica ele de alguma forma. Sim. E também proteger o patrimônio, proteger o dinheiro dele. Aí veio, né, o projeto da Hold, veio o projeto da assessoria. Mas por exemplo, esse projeto de blindagem, de proteção mesmo do patrimônio, é possível você startar isso para o cara que já está endividado, que já está com uma execução batendo na porta? Não. Nesse momento, não, porque ele pode sofrer uma fraude contra credores. Eu tenho clientes, por exemplo, a gente, o Lifetime Value, né? O Põe Velho LTV, né? Sim. Eu tenho clientes que estão sofrendo execução, que nós estamos trabalhando nesses processos, negociando, e o cliente já vem, tá, Alisson, como é que funciona esse negócio da holding? Eu falei, agora, amigo, não é agora, não é o momento. Eu acho que até o momento de você falar não para o cliente é importante. Você não está preparado agora para comprar de mim esse produto. Isso é transparência. É transparência. Olha, porque se eu fizer uma hold patrimonial para você nesse momento, você está sofrendo uma execução, essa hold ela pode ser quebrada através de uma ação pauliana, uma fraude contra credores. Então, nesse momento, o que nós vamos fazer? Nós vamos resolver o problema, nós vamos negociar com a instituição, vamos formalizar um acordo. Após resolver esse problema, nós vamos conversar sobre a holding. Mas existe o acordo depois que o patrimônio do cara tá vulnerável? A intenção é que a gente não deixe o patrimônio dele vulnerável. Mas esse cara que não conseguiu fazer a holding, por exemplo? Esse é o grande problema, porque existem perfis de clientes que chegam. Tem um cliente que já está inadimplente, tem um cliente que não está, mas está enxergando ali que vai estar, e tem um cliente que já está executado. Esse cliente que já está executado, aí talvez a gente vai entrar numa outra forma de negociação. Talvez não para ter um grande desconto, mas para resolver o problema rápido ou identificar uma irregularidade muito latente dentro do contrato dele. Já teve casos, por exemplo, de suspensão de leilão, porque o contrato previa algumas questões que não foram respeitadas, né? Então, vai depender da estratégia de cada um, porque depende do momento que esse cliente chega para você. Entende? E nesse caso, nós contamos alguns casos aqui no júri, né, que tem essa situação com a família, com o próprio cliente. Já chegou um caso que você falou, pô, velho, o cara perdendo tudo, numa situação difícil, que você teve que fazer uma gestão das suas emoções para você não se envolver emocionalmente com a situação? Sim, tem um caso recente, um cliente do Mato Grosso do Sul, não vou falar o nome, acabou se tornando amigo, é um jovem de 28 anos, que tinha um supermercado, e é uma empresa familiar, que o pai montou esse supermercado e passou para o filho. E aí, né, várias reuniões, e hoje eu procuro estar mais próximo do cliente, na medida que eu posso, né? E a gente, talvez pela idade tão próxima, né, a gente acabou fazendo uma amizade muito forte ali. Só que o pai, muito idoso, tomou ciência da situação e interveio. Então, aí envolveu a família inteira, e ele ficou um pouco abalado, porque empresas familiares, elas são um pouco peculiares, né? Então, assim, apesar dele ser o CEO, o gestor do supermercado, existe uma hierarquia dentro da própria família. Aí, esse ponto eu precisei intervir nas emoções da família. Aí, eu tive que ter equilíbrio. Para não absorver. Para não absorver, porque o filho ficou abalado, porque se sentiu desrespeitado, porque, poxa, eu sou o administrador do supermercado. Você colocou a responsabilidade. Eu coloquei o supermercado nessa situação, eu vou resolver. Ele se sentiu desrespeitado nesse sentido, ao mesmo tempo não podia confrontar o pai pelo respeito que ele tem pelo pai. Então houve essa emoção. O pai muito idoso para entender a situação, o fato, né, contratou um advogado de forma digital e tudo mais, aí junta a mãe, os irmãos, tinha um patrimônio envolvido, tá? Tinha alguns veículos envolvidos, né? Porque eram de titularidade da empresa, então poderiam ser, né, não tinha executado ainda, mas quando as execuções viessem, esses bens poderiam ser penhorados. Então, nesse momento, sim, a gente
tem que lidar com as emoções Sim. para que você também transpareça segurança para o cliente. É como você falou, cliente, eu estou entregando a minha vida em suas mãos. Querendo ou não, o meu cliente empresário, ele entrega o negócio dele nas minhas mãos. Um erro, uma situação que eu não consegui perceber, pode colocar o negócio do cara em risco. Sim. E eu me coloco na pele do cara. Você imagina, sou advogado, sou um cara que trabalhei, principalmente no início do negócio, né, Júlia? A gente trabalha tanto, cara. Então você cria, parece que é um filho, né? A gente não tem que se apegar tanto, mas, poxa, é um negócio, é onde você realiza seus sonhos, que você traz segurança para sua família. E essas pessoas são pessoas assim como nós, que se entregam o nosso bem mais precioso, que é o tempo, na construção desse sonho. Então, quando ele te contrata, ele está confiando em você, quer que não só resolva, mas que você transpareça a segurança. Então, transparecer a segurança no momento de uma crise familiar desse negócio é algo que a gente tem que ter muita sabedoria, né? Até porque ser empresário no Brasil não é para amador. Não, olha ali, eu falo, pular no oceano sem saber nadar, se você também não tiver uma boa estrutura ali de um advogado que entenda toda a questão e que possa dar um suporte. E o empresário, ele não, assim, a grande maioria, ela não tem muito conhecimento, vai muito na raça. É muito grande os empresários que têm margem de lucro muito pequena, que é um faturamento até expressivo, mas não sabe fazer uma gestão e o custo tá ali, tá sempre aqui com a água batendo no nariz, sabe? Qualquer coisinha que acontecer de diferente, o mundo tá acabando. Então, e às vezes até pelo segmento, né? Por exemplo, varejo. Varejo, a margem é apertadíssima. Pode faturar milhões e bilhões, mas a margem sempre vai ser... Supermercado também, né? Supermercado, tudo que é varejo o volume é alto, mas o lucro é pequeno. Então, ele tomou o Pronamp. O Pronamp é um grande contato muito bom. Eu já vi Pronamp de mais de um ano de carência. Um ano? Um ano. Já vi situações de um ano de carência, para o cara começar a pagar o Pronamp. E taxas muito pequenas, né? Mas nesses casos você consegue rever? Porque o que eu vejo do bancário é o seguinte. Tem gente que chega... Esses dias mesmo, uma amiga da Ruana procurou a Ruana e pediu meu telefone. E falou, pô, eu queria fazer uma revisão do contrato de financiamento imobiliário. Falei, qual que é a instituição financeira? Caixa Econômica. Quase impossível de você conseguir rever. Caixa não dá, não. Eu já vi, eu já outros paga ou entrega, né? Agora, o que acontece? Bancos privados, né, os grandes bancos, eles podem fazer contratos imobiliários e através de uma perícia de um contador especializado, você encontra algumas teses, mas aí você fica distrito de uma decisão de mérito. Aí você tem que deixar muito bem claro isso para o cliente. Olha, você tem um contrato aqui no Itaú, é imobiliário, o perito fez essa perícia, toda a minha fundamentação jurídica vai em cima dos cálculos dele. Eu não sou contador, sou advogado. Só que a gente precisa de uma decisão de mérito. E o advogado não tem como vender certeza. A gente vende trabalho. Você assume o risco? Eu vou tentar. Então, beleza, vamos tentar. Se não, tá tudo certo. Nesse caso do Pronamp, por exemplo, que as taxas são baixas, dá para discutir? Existem 2 pontos, até anotei aqui. Muitas vezes, esses contratos, o índice de correção monetária é pelo CDI. Já existem decisões contra, então tem feito uma revisão nesse sentido. E alguns desses contratos têm garantia FGO, Fundo Garantidor de Operações. Então, quando vem uma execução de um Pronamp e ele tem o fundo garantidor, pelo menos 80% de desconto consigo um contrato. Pô, quem for bancário aprendeu a tese. Acabou. Já passou. Por isso que você tem que contratar um especialista. Mas é isso. Nas revisionais também, eu tenho um advogado muito bom na minha equipe, chamado Luiz. O Luiz, ele fica na nossa unidade em Brasília lá. E ele criou a gente tem essa tese de defesa de execuções, mas a gente está querendo trazer essa tese também para as revisionais. Top. Mas a intenção, eu já sempre falo isso para os clientes, todo mundo sabe, que a intenção nossa é fazer um acordo mesmo. O acordo é o que vai garantir para o cliente um resultado positivo. É o cara que vai sair de uma dívida de 1 milhão, pagar 100 mil, pagar 80 mil. 80 mil, E geralmente esses processos demoram quanto tempo? Porque são 2 movimentos. Sim. Você entra, porque aqui você vai fazer o movimento de contratar um advogado e entrar com uma revisional, e o banco, na contramão, vai entrar com uma execução. E aí, como é que funciona isso? E como é que aí você cobra do cliente 2 vezes? Sim. Porque você tem revisional, cobra um valor. E aí você tem a defesa no embargos, né, na execução. E aí? Cada caso, Júlio, é um caso. Nem sempre eu ingresso com a revisional.
Às vezes o cara Você já espera. às vezes a gente espera até a execução, porque às Você vezes acha melhor? Estrategicamente? Depende de como que está o contrato e também depende de como que está o cliente. Tem as custas iniciais do processo, né? Às vezes nem isso o cara está com dificuldade. Existem clientes. Mas o que acontece? Eu, ao ingressar com as ações revisionais, primeiro você me perguntou a precificação. Sim, existe honorários de entrada que vão custear essa trajetória e honorários de êxito que é sobre o desconto que eu consegui para o cliente. Mas são dois bons pulos. Ele te contratou, você fez a revisional. Aí, logo na sequência, o banco vem com a execução. Você vai ter que fazer um embargo. Porque não existe nada que você faça dentro da execução. Você vai embargar. Aí você cobra uma exceção de pré-executividade. O que eu vendo para o cara? Eu vendo para ele uma assessoria. Sim. Já compreendendo tudo, você consegue aumentar o ticket. Na minha entrevista, eu consigo prever todos os riscos que eu vou ter. E ali eu consigo precificar. Então, por exemplo, olha, esse aqui é um Itaú. Eu e ele, nós temos uma cliente em comum. A gente sabe que vai vir vai executar. A gente sabe que vai executar. Mas também eu tenho tempo para fazer a revisional e poder trabalhar aqui. Então, eu já precifico. Na assessoria, o que eu falo para o cliente é que tudo que tiver relativo àquelas dívidas que ele me descreveu, o escritório vai estar junto. Seja na revisional, aí eu consigo elevar o meu ticket. Então, a gente já prevê para o cara. Eu tenho uma dívida no Bradesco, Itaú e tem Pronamp. Olha, vamos esperar os Pronamp executar, não vamos entrar agora, e vamos entrar com a revisional do Itaú e do Bradesco. Então, eu consigo delimitar umas estratégias iniciais. Sim. E precifico todo, né? Antecipando os riscos que eu vou ter futuramente. E tem uma coisa, né? Os bancos ligam normalmente, né? Pelo menos eu percebo que eu chega bancário lá, falo, Thales, assim, conversando um pouco e vendo os atendimentos do Thales, né? O cliente tem aquela questão do banco sempre ficar ligando para ele. Você pode pedir para o banco ligar só para o advogado? Pode. E eu falo que isso daí só um alívio, acho que na cabeça do empresário, ele não tem que aguentar todo dia o banco ligando e lembrando ele daquela dívida. Eu costumo dizer que é aquela coisa do advogado pegar metade do fardo, né? Fala assim, beleza, se eu tirar 50% do fardo, quanto que vale? Porque, o cara dorme, né? Todo dia. Você imagina, você acorda de manhã, tá lá, 0,800 ou 0, não sei das coisas. Tá louco, o cara não dorme à noite. Então, eu falo, é a mesma coisa do penal, mas na situação de vamos dividir o fardo aqui. O advogado é 50% dessa situação. Lá no eu acho que isso é uma parte muito interessante. Eu uso isso aí na reunião de venda, né? Para gerar valor. Para gerar valor para o cliente. E eu tenho uma advogada lá que ela fica por conta de responder no WhatsApp esses contatos dos advogados do banco ou dos gerentes e atender os telefonemas. Você tem que, como é que você peticiona no processo, você entra em contato com o banco e fala, o escritório Souza Advogados, que responde pelo cliente fulano de tal, entra em contato com a gente e eles param de ligar para o cliente. Vamos lá. Primeiramente, ele liga para o cliente transfere para a gente. Aí ele vai pedir uma procuração, a gente envia a procuração assinada pelo cliente. Entendeu? Dentro do processo, o banco ele entra em contato, os advogados do banco, por e-mail. Porque eles pegam lá o timbre, né? Então eles entram em contato por lá. Então, são raros os casos que a gente notifica. Pode notificar ali um Pronamp, porque a gente sabe que tem casos lá no escritório de 1 ano e meio de endividamento e ainda não executou. Eu confesso para você que eu não sei qual critério que eles utilizam, de qual contrato que eles vão executar primeiro. Eu sei que existe, mas não sei qual que é a prioridade, porque tem casos de execução de 3 meses e agora um Pronamp, que é um benefício do governo, de ter um lastro de não executar. E quando a gente não vê uma possibilidade de revisional e já alinha com o cliente que nós vamos aguardar a execução, pode haver uma notificação extrajudicial. Mas normalmente, Júlio, o banco, quando ele quer entrar em contato, ele liga ou já manda um e-mail diretamente para o canal que está no timbrado. E vocês que fazem esses acordos, né, com os bancos, ontem estava conversando aqui com 2 irmãos lá do nosso Mastermind, o Gustavo Pinheiro e o Reuter Graço, que são 2 advogados que trabalham com direito passageiro, e eles entraram numa espécie de lista negra da Azul e da Gol. Eles bloquearam eles no Instagram, falaram que eles são advogados, fazem advocacia predatória. Como é que funciona isso com vocês no banco? Olha, eu particular... Até mandar um abraço para a Raquel. Como é que eu esqueci o nome, gente? A Raquel Padilha, né? É Raquel? De onde? Que ela trabalha em questão de resposta de OAB. Eu esqueci o nome dela. Pamela, perdão. Pamela Padilha. A Raquel acho que é uma cliente. A Pamela é minha advogada que trabalha nessas questões. Eu já fui notificado pelo BMG, pela Crefisa, pelo Agibank,
tudo nessa questão predatória. Não, E antes de falar da predatória, quantos processos você tem ativos hoje? 4 mil. Contra banco. Contra banco. E aí Não, detalhe, gente. 4 mil processos, Thalisson Souza, vindo de Itabacuri, com 21 mil habitantes. 21 mil habitantes. Tem jeito pra você também, que tá aí no grande centro. 10% da cidade está lá na cidade. Ó, todas as contestações eles colocam, tá? No Tribunal de Justiça de Minas Gerais, eu acho que existe um NUPAD, se eu não me engano, que é um núcleo que eles criaram, e eu acho que tem que ter mesmo, porque já existiram algumas questões de fraude de alguns clientes nossos serem notificados, o oficial de justiça ir lá perguntar se realmente eu sou advogado. Sim. Cara, acontece. Eu não sei se é influenciado pelas peças ou se é algo interno do TJMG, mas eu já fui notificado por todos esses. A gente contra-notifica e a gente segue a vida. Sim. Eu não tenho medo. Nunca tive. Mas aí, você acha que isso atrapalha na hora de fazer os acordos, a composição? Não atrapalha. Porque o acordo, o banco, na hora que ele vê que o carro tá derramando, ele vem pro acordo para perder menos. Sim. Então ele já sabe que vai perder. Na verdade, vai perder e não vai, porque os juros é alto, ele tenta receber o máximo possível. E o tanto de contrato que tem seguro, que já garante ali a quitação. Então, assim, eu nunca tive problema pessoal para com fazer isso. Não, o acordo, tipo assim, com o escritório, por exemplo, ó, com o escritório Souza eu não faço. É igual advogado no júri, que é aquele galo de briga que tem sempre entrando em animosidade com os promotores, o cara fala, não vou fazer essa tese convergente porque você é um otário. Eu tive uma audiência. Só para finalizar, eu tenho um problema com as agências lá de Tambacuri. Acabou ficando um clima, porque eu tenho uma prospecção muito forte no online, mas eu tenho uma prospecção muito forte no offline. Né? Um cara bem relacionado. O direito bancário, ele é engraçado. Ele tem pouco profissional em comparação aos outros e é um mercado gigantesco. Oceano Azul ainda, você considera? Cara, hoje eu acho que o que a gente fez lá no começo hoje não funciona, tem que ser diferente. Sim. Eu acho que lá atrás o diferencial era estar no online. Hoje, o diferencial é você se posicionar de uma forma correta. Sim. Por isso que eu trabalho muito com brand. Antes de vir aqui, eu estava no podcast do meu assessor de imprensa, um assessor de imprensa que me leva nos canais de televisão, porque eu sei que isso agrega a minha imagem. Claro, produção de conteúdo consistente. Então, isso me coloca numa posição... e consciente de quem você quer atingir, né? Não é produzir para qualquer pessoa, né? Sim. E ser bem relacionado nos grupos. Sim. Por exemplo, estou aqui no MaxMind, ser bem relacionado no grupo me traz uma autoridade, porque chegou lá no André uma questão bancária, vai lembrar de quem? Vai lembrar do Thales. Então, assim, é muito importante. Eu acho que você tem que criar um ecossistema de venda. Sim. O Alfredo Soares, que é um cara que eu sou extremamente fã, que é sócio lá do G4 Educação, ele fala muito sobre a questão do ecossistema de venda. Sim. É isso que eu quero colocar na Souza. É o cara que vem para registrar uma marca, mas precisa de uma assessoria. Daqui a pouco ele cresce, a assessoria já vai aumentando a necessidade. Daqui a pouco ele precisa de um tributarista. Daqui a pouco ele está precisando de um trabalhista. Daqui a pouco ele está com um patrimônio, ele quer fazer uma hold. Aí ele vê o advogado dele na internet consistente, ele tá vendo o cara na rádio, na Itatiaia, ele tá vendo lá na televisão, você cria um ecossistema que você abraça o cara. Então, isso é muito importante. Hoje a gente quer, né, continuar trabalhando, ter um podcast para poder trazer advogados, gerar valor na vida desses advogados. Ou seja, você está ali em todos os canais possíveis, né? Realmente você ser visto. E aí você gerar uma marca. Sim. Então a minha intenção é realmente fortalecer a marca Souza Advogados, de ser uma marca respeitada, de um escritório que é sério, que é ético, né? E também a marca Thalisson Souza, né? Então, eu acho que esse é o grande diferencial hoje. Você que está aí nos assistindo, acabou de formar, passou na OAB, está querendo saber como dar o primeiro passo, você tem que estar na internet, isso já é uma obrigação, mas não se esqueça de trabalhar a marca do seu escritório, a sua marca pessoal. Aí, personal brand, né? Exatamente. Porque não existe pessoa jurídica forte com um CNPJ fraco. Exatamente. Uma marca distorcida, né? Um cara todo avacaiado, não vai conectar. E vem uma situação assim, né? Talvez os três aqui já passaram pela pandemia sendo advogado. Então, a questão é que mudou completamente. Aí o júri com máscara. Sim, mas eu digo assim, eu, por exemplo, tive uma dificuldade muito grande e vem de encontro a situação, porque eu saí do escritório, eu falei, vou montar meu escritório. Aí você investe. E eu falo assim, existia uma situação, e aí vem para
para concorrência, né? Que você tinha que ter um escritório grande, uma estrutura boa para você conseguir clientes. Sim. Isso antes da pandemia. Eu Pós-pandemia. abri o escritório 6 meses depois da pandemia. Mudou completamente o jogo. Acabou essa história de eu preciso ter um... Não, você tá ali, você começou. Porque assim, a pessoa que começava na advocacia tinha que bater lá na porta do grande escritório. Começa num coworking, pô. Hoje não, hoje exatamente a cultura do coworking, a questão de conseguir advogar no país inteiro pela questão da internet, ainda que híbrido, mas existe essa situação do digital. Então eu falo assim, tudo bem que estão forçando a voltar as audiências presenciais, né? Eu digo que assim, no começo eu até fui contra no criminal essa questão de audiência de forma online, porque eu falava, mas tem que ter o tete-a-tete ali. A lisura da prova. Como que fazia os júris? Não tinha, né? Júri sempre. O júri sempre foi presencial. Nunca tentaram. Tentaram fazer híbrido e deu puta caca. Não dá certo. E era foda, porque você não podia tirar a máscara no plenário. Pelo menos aqui não podia. Isso pra falar, né, prejudicava, porque às vezes você cansava mais, você estava o tempo inteiro com o gás retornando, né? E sem plateia. Sem plateia. Sem plateia, ficava o jurado A plateia é um combustível? É bom, né? Você tem muito estudante de direito, você fala, pô, vou arregaçar. Não, e o termômetro. E às vezes eu falo assim, até a provocação, às vezes. Por exemplo, vítima, né? Então, um caso de tentativa. A vítima senta lá no meio da plateia. É aquela história do pai lá que falou? Eu precisava. O cara ali todo quietinho, tudo certinho e tal. E o pai tava na plateia. E aí eu comecei a mexer com o pai, ali, assim, no sentido de mexer com o emocional da vítima. E aí o pai levanta uma hora e começa a brigar comigo no plenário e eu não tô fazendo nada. Aqui, ó, quem tá brigando são eles, tá vendo? Eles estão bravos. Porque existe muita questão, e é difícil. Eu já fiz júri indo lá, a ONG, não sei das quantas, com camisa lá de ONG, pedindo justiça. É bravo, bicho, mas é gostoso. Não, eu fiz um júri uma vez com um caso parecido com o seu. Foi inclusive meu último júri, né, que nós conseguimos absolver com uma tese de legítima defesa putativa. Mas na verdade foi clemência, né? Sim. O cara, meu cliente, ele era um trabalhador, né, tinha até um cargo de confiança num sacolão. E esse cara, ele cismou que um camarada, que era um cara perigoso da região, tinha pedido para ir lá assaltar o lugar que ele trabalhava. Levou a moto dele, levou um tanto de coisa e tal. E aí o cara falou, se isso aqui vazar, nós vamos matar todo mundo. Beleza. Meu cliente falou, o quê? Eu vou esperar esse cara, eu vou fazer o boletim de ocorrência, porque eu quero minha moto de volta, e eu não vou ficar esperando esse cara vir me matar, porque antes a mãe dele chorando que é a minha. Foi lá, comprou um revólver e foi andando. Melhor ser julgado por 7 do que carregado por 6, né? Exatamente. Clássico. Clássico, né? Exatamente. E aí, o que aconteceu? Um dia, esse cara, chegando para trabalhar, ele viu o camarada. E aí, esse cara, segundo ele, fala que o cara meio que sugestionou e o cara, não vou esperar. Não vou esperar. Mas o cara descarregou o revólver e não conseguiu acertar nenhum tiro. Ficou nervoso. Tava com mais medo de matar do que morrer. Ele descarregou a arma, foi apreendido, não, descarregou o revólver. Beleza. Aí nós fomos pro júri e a tese era essa, legítima defesa putativa e tal, blá, blá, blá. Só que aí quando a gente vai buscar, né, puxar o histórico da vítima, cara, esse camarada, ele foi vítima de 12 tentativas de homicídio. Na última, ele tinha tomado 7 tiros. E aí eu comecei a explorar isso. Falei, pô, o cara é trabalhador, aí junto à CDPS, que ele tem uma anotação de não sei quantos anos trabalhando na mesma empresa e tal. E a vítima, que é vítima, eu sempre deixo claro, pô, a vítima é vítima. Mas vamos estudar o histórico da vítima. Imagina você sendo ameaçado por um cara que foi vítima de 12 tentativas de homicídio, sendo que na última ele foi alvejado por 7 tiros. A única hora que o promotor vira e fala assim, não, vamos tentar o recorte fático. Esquece o que a vítima fez. O recorte fático é o que vale. Exatamente. Aí o cara tá lá, a gente faz toda aquela estratégia das recusas, né, para trazer o trabalhador para sentar na tribuna, para sentar lá no conselho para compor o conselho de sentença. E o cara vem, pô, eu sou trabalhador. Pô, o camarada lá foi vítima de 12 tentativas, cara perigoso, ficha criminal, todos os policiais. Não, já esse cara é conhecido e parará. Conselho de sentença, absolveu meu cliente.
Então, tipo assim, o júri tem muito disso, né? De Tem. você conseguir. E a clemência é aquela coisa, né? Clemência não tem. Não tem explicação. Não tem Eu explicação. gostei e falei, pô, o Júlio é mais legal do que o Thaleson. O Júlio meteu bala no Thaleson porque eu não gostei do Thaleson, eu também meteria bala no Thaleson. Vocês acham que o cara ali tá entendendo? Cara, Jurado? É. Você fala? tem jurado. tem jurado eu que costumo brincar o seguinte: o advogado às vezes chega e quer meter uma banca e quer ludibriar o jurado. Cara, tem jurado aí que tem mais experiência e muito mais experiência que o advogado tá subindo na tribuna. Sim. O cara já fez, às vezes, uns 50 júris e o advogado tá fazendo o primeiro. Também assim, né? Alguns anos atrás você não tinha tanto acesso à informação do que era um júri. Hoje tem tribunal de justiça que passa no YouTube ao vivo. Exato. Então, a pessoa que é jurada, se ela tiver um pouquinho ali de curiosidade, ela entra no YouTube e escreve lá o que é ser um jurado. Ela vai saber o que é, como que funciona o júri, não precisa ficar explicando muito ali. Mas é claro também, no começo, pelo menos eu tomo o cuidado de fazer a pesquisa de quem serão os jurados para exclusão. A gente faz isso. Então você faz ali a pesquisa, você sabe quem é e quem não é. Então assim, beleza, vai pegando, pensando, e aí você vê que aquela pessoa que nunca fez o jurado, é na cara, é nítido, o jurado que nunca pisou ali, que ele tá com mais medo às vezes que o réu. E aí você joga a responsabilidade pra cima dele, velho. Estreie bem, fazendo justiça. Exatamente. E é engraçado porque o perfil do jurado, né? Recentemente eu fiz um júri, o Renato, né? Renato Carneiro, aí, amigo nosso, e grande tribuno também, Renatão é monstro. Fui fazer um júri recentemente com o Renato em Santo André. E engraçado, a jurada, o Ministério Público falava, ela assim, e abraçava, quase pulou no colo da promotora para abraçar. Eu olhei pro Renato e falei, rapaz, mas não tenho o que fazer. Pelas vestes, pelo jeito, uma mulher mais... Eu não tinha preparado nada, mas o júri é muito improviso. Sim. E aí eu peguei, num intervalo que deu ali, eu falei assim, eu vou ler uma passagem bíblica para essa mulher. Os 6 jurados não, mas para ela sim. Que é a questão, né, da pedra. Né? Então, você que vai lá tirar a pedra, realmente, na questão da clemência. Sim. E aí a feição dela mudou em relação à defesa. Né? Porque assim, quebrou aquela objeção. Por quê? Porque ela viu os advogados naquele momento e aquela coisa, a pessoa que ela é leiga totalmente, que ela vai sentar ali, o promotor fala, brilha o olho. Né? Ela assiste lá o da Atena, ou não sei o que, fala, advogado? É aquele cara que fala pra mentir, não. Você trabalha com prova, você mostra que é prova para o jurado. Só que até para quebrar essa objeção, e foi a primeira vez que eu abri com uma passagem bíblica. Eu não fiz nem a citação. Eu iniciei porque o ponto era ela. Sim. Os outros... Isso é estratégia, né? É estratégia. E é coisa ali que você muda na hora. Feeling, né? A gente faz feeling. A gente faz muito isso lá no escritório, tem uma estratégia que eu sei. E aí entra numa questão que transcende toda a técnica que você utiliza para fazer o júri. De oratória, enfim. O que eu faço no escritório? A gente faz um mapeamento, né, dos 7 jurados e a gente faz... Sim. É um negócio que é complicado, porque nem todo mundo vive isso, entende isso de você medir energia. Cara, é assustador, mano. Você consegue medir o tônus vital. O jurado que baixou energia, o jurado que mudou na hora a feição, o jurado que fecha o coração, você sente o cheiro, é loucura, mano. Por isso que eu invisto muito em inteligência emocional e nessa Eu preciso aprender isso, Lê. Principalmente quem trabalha com venda. Pô, você tá doido. O corpo fala, mano. O corpo fala. Lê esse livro. Eu vou ver se eu acho para mandar lá no nosso grupo. Você começa a ver na feição do cara, como ele se posiciona. Você fala uma coisa na hora, velho. A linguagem não verbal fala muito mais que a verbal. Sim. O jurado é nítido. Exato. Depois de um tempo você começa a acostumar com a expressão, você fala, você tá gostando. E aí o que tá gostando, você até dá uma... Então, peraí, deixa eu deixar aqui, que esse aqui eu já ganhei. Peraí, eu tenho que focar no que não gostou. Faltou mais 6, né? Preciso de 4 votos ali. No 7, tá bom, tem um que você vai olhar e acabou. Mas eu falo também que é aquela questão. Você tem 5 minutos para cativar o jurado a gostar de você e do caso e da sua defesa. Sim. Passou esses 5 minutos, ele não gostou, a empatia inicial ali, esquece. Você pode falar o que quiser, o jurado não vai para frente. Então, às vezes, é essa situação. Eu percebi, por exemplo, essa mulher, desde o começo do júri, encarando feia a defesa. Brava. E aí você via que era uma pessoa... Tinha que quebrar aquela... Eu precisava quebrar aquela objeção para começar a falar do caso.
Porque assim, senão ela ia... Ela só não ia dormir porque não pode, senão ela tava dormindo lá e falando, fala aí, 1h30 eu vou tirar um cochilo aqui. E é isso, é estratégico. E é engraçado essa situação do júri e da leitura, porque passa uma questão de credibilidade ao advogado falar de tal forma. Sim, uma estratégia que a gente usa muito é talvez fazer o júri em dupla. Sim. Porque é aquela história do policial bonzinho e policial malvado. Então, por exemplo, vamos lá fazer um júri. O Júlio é mais tranquilo. Então ele vai cativar aquela pessoa que não gosta do barulho. Mas o André, não, é mais... Deixa eu adivinhar qual que é você. Se nem falar, né? Mas esse do Santo André, eu fiz com o Renato, e o Renato também, né? E aí a gente inverteu, eu fiquei lá quietinho. Eu brinquei com o Renato que eu entrei lá, o pessoal achava que eu era estagiário do Renato. Tão quietinho que eu fiquei lá. Fiquei aqui o tempo todo quietinho no júri. E aí eu entrei, mas num tom mais ameno, porque eu sabia que a promotora ia focar nele. Então a promotora bateu e eu aqui quietinho. Me segurei. Difícil. Sabe qual é uma estratégia que nós utilizamos lá no escritório? A gente acessa a lista, né, dos jurados que vão compor, né, possíveis pessoas que podem compor o conselho de sentença, e eu dou a missão para o time. Investiga tudo. Investiga a vida. Rede social, se tem perfil aberto, vê o que essa pessoa fala. Aí você pega uma pessoa que é mais espiritualizada, então é óbvio que eu vou direcionar, se essa pessoa for selecionada. Sim, e por isso que eu sabia que era aquela jurada. Você já sabe previamente. Às vezes um cara tem uma posição política muito forte, aí você vai estudando o perfil do jurado para desenhar a estratégia e o discurso, né? Sim. De forma direcionada para aquele cara. E isso que vem também o off que ninguém vê, né? Não é só chegar lá na tribuna. Então eu já vi muito colega chegar na tribuna totalmente despreparado. Sim, sim. Chega lá e fala, eu vou falar, vou fazer. Eu fui fazer já júri no início, que o advogado olhava pra mim e falou assim, eu não descarto nenhum jurado. Eu falei, mas você não descarta? Não. Jurado que apareceu, eu coloco aqui. Mas viu, o caso aqui, recusa de forma estratégica. Sabe, a recusa, ela é estratégica. Sim. Porque um voto muda, você tem direito a 3 recusas. Pô, você não vai usar? Exatamente. Você sabe que aquela pessoa coloca na rede social, por exemplo, que bandido bom é bandido morto. Aí você fala, esse é o jurado que eu quero, ideal. Não, pô, desculpa. Então, assim, falta o zelo também. É um amador, né? É um amador. Você separa o profissional que prospera, como você na advocacia criminal e o Thaleson na advocacia empresarial, do amador que não dá conta de prosperar. Porque e é engraçado porque essa questão, assim, desde o começo do escritório, eu falo que, assim, fazer o mal feito e o bem feito, o trabalho é o mesmo. Sim. A questão é que só se dedica um pouquinho mais. E aí vem a questão do nome também. Sim. Então eu falo assim, no online, tudo bem, as pessoas estão conhecendo você ali. Mas no off, que nem o Thaleson falou ali, é referência na região dele. Pode ter 20 mil habitantes, mas falou de bancário, falou de advogado na cidade, e não é nem bancário, porque você vira referência como advogado ali, né? Então a pessoa não sabe, às vezes, e eu falo que, né, que nem no online, quanta gente vem e fala, precisa de um advogado trabalhista. Eu falo, não é criminalista, pô, muda ali um pouquinho. Mas a pessoa vem e fala, eu quero esse advogado. E existe essa situação também do reconhecimento da comunidade jurídica. Exato. Então eu falo que hoje o meu público também é muito o advogado. Sim. Porque o Thaleson faz o bancário, o cliente conhece o trabalho dele. Aí o cliente faz alguma coisa dentro do criminal, por exemplo, o cliente briga com a mulher, uma Maria da Penha, ele não vai falar assim, nossa, vou procurar um advogado. Não, já tem como referência o Thaleson. Mas por quê? Porque aí entra dentro daquilo que o Thaleson falou, do branding. Do personal branding. Você não vai se associar com quem não tem... Você não demonstra ser capaz de resolver o problema. Sim. E aí o Thaleson, vou indicar o Júlio. Eu sei que o Júlio é especialista nisso. Então, hoje eu falo também que existe essa questão do criminal, da indicação, como em todas as áreas. Sim. Eu falo, bancário. Por que eu vou ficar estudando bancário se eu tenho o Thaleson como referência? Eu falo, tá aqui. Tchau. Penal. Por que eu vou ficar estudando penal? Tem o Júlio. Então, assim, essa questão de parceria mudou muito e rompeu fronteira. Falo que a internet, ela abriu, expandiu, assim, que você fala, vou pegar o cara que é referência naquela área lá no Acre ou no Rio Grande do Sul, não importa. Né? Tendo uma OAB ali, você consegue fazer em qualquer lugar, mas é importante essa questão. E eu falo assim que no offline as relações elas mudam o jogo. Então, assim, até essa questão do Júlio aqui, parabenizada desde já pelo grupo que você está seleto grupo de advogados que você está formando aqui. E agrega muito.
Eu falo que esse network, esse realmente sair de lá. Ambiência. Porque uma coisa é, vou fazer uma parceria ou vou conhecer a pessoa no offline, no online. Muito legal. Mas, cara, você tá aqui no dia a dia, convivendo, almoçando, conversando, trocando ideia. Às vezes você tem um insight aqui. Muda tudo. Por que eu não pensei nisso? E conversando ali com o colega que tá do seu lado assistindo uma palestra ali. Vamos almoçar ali, vamos almoçar. Nasce uma parceria que é duradoura aí pro resto da vida. E nós três, né, somos prova viva disso. Porque realmente nós conhecemos dentro desses networks entre advogados e é o que eu falo, pô. Eu só não consegui ir pra Itambacuri ainda. Pra BH eu já vim. Já fui pra Americana 5 vezes. E ele já veio pra Americana, mas a Americana é do lado de Campinas, é fácil. Itambacuri eu tenho que fazer ponte aérea. Vai ter que pegar aí alguns meios de transporte, mas chega. Mas chego lá. Tá, vai chegar. E o que é engraçado é isso, né? Que o Thalisson tá lá em Itambacuri, uma cidade com 20 e poucos mil habitantes, mas atua no Brasil inteiro. Sim. E aí é interessante a gente falar um pouco para a turma que está nos ouvindo, né? Às vezes jovens advogados até consolidados, mas no off. Como que é isso? Véio? Você sair de uma cidade com 21 mil habitantes e está em todos os estados da federação. Como que é isso? Primeira coisa, quebra de mentalidade. Tem que mudar o mindset, tem que mudar a mentalidade. Mindset. Aí eu falei bonito. Não, mas assim, tem que quebrar as crenças limitantes, Júlio. Sim. Sabe por quê? Uma coisa que eu percebo hoje, né, observando muitas vezes as atitudes das pessoas que eu convivo, eles acham que não merecem. É uma crença de não merecimento. Exato. Eu tô aqui, eu trabalho de segunda a sexta, da sexta-feira, 17 horas eu fecho o escritório, sextou, vou tomar uma cerveja, vou fazer um churrasco. Eu conheço pessoas que eu posso pegar uma retrospectiva de 10 anos. É a mesma vida. Então, acostumou ali com o dativo, acostumou ali com uma indicaçãozinha. Às vezes ainda mora na casa dos pais, não tem nada a ver. Não gera um valor na vida, eu não estou falando de grana, eu estou falando, por exemplo, existem pessoas que nenhuma relação saudável com alguém tem. Sim. Então, primeira coisa, você que está aí saindo da faculdade, se for do interior, da capital, o que for, você tem que entender que você precisa mudar a sua mentalidade para ser uma mentalidade empreendedora e entender que você é merecedor de viver o melhor da vida. Exato. E muitas das vezes também, Júlio, entender assim, quando eu tiver uma BMW, quando eu morar numa casa de condomínio, quando eu tiver R$1 milhão na minha conta, eu vou ser feliz. Não. Você tem que aprender a ser feliz em todos os níveis da sua vida. Sempre com a cabeça de querer prosperar. Eu não comecei com 4 mil clientes, eu tive que começar com o primeiro cliente. Eu estou fazendo lá no escritório agora uma triagem. O primeiro cliente de Formosa, Goiás. Meu primeiro cliente do online tá lá na planilha. O 01. O 01 do online. Eu já tinha uma carga de cliente do offline, mas eu tinha isso aqui, ó. Isso é um. Aí tem uma assistente lá do escritório que tá me ajudando a fazer essa triagem. Assim, tá vendo? Tudo começa com o primeiro. Formosa, velho. Hoje eu tenho 10 suplementares, né? Por causa disso, E tem que ter mais. Sim. Porque tem mais de 5 nos estados, né? Enfim, então acho que a quebra de mentalidade, Júlio, essa crença de entender. E outra coisa, uma coisa que fez muita diferença para mim, Júlio, eu comecei a ficar muito solitário, porque os meus princípios e valores mudaram. Então sair para ir pro barzinho para mim já não servia mais. E tomar cerveja nos finais de semana, aquilo ali não fazia mais parte da minha vida. Então eu investi bastante na questão do empreendedorismo, de estudo, conhecimento, e acabei me vendo um pouco só no ambiente que eu estava. Então, ter conhecido advogados, ter me inserido em grupos, ter tido... Cara, em 2023 eu viajei praticamente todos os meses. Fui, cara, Porto Alegre, no Raul. Cara, hoje eu tenho tanto amigo, assim, maravilhoso, que eu consigo dividir as dores, ligar. Né, Júlio? Quantas vezes uma ligação de horas com você, e você me dando conselhos, me ajudando. Então, estar inserido em ambientes, elas me proporcionaram um crescimento. Então, é aquela máxima, novas pessoas, novos lugares, novas ambiências, novas
novas ideias e novos resultados. Então, foi um combo de situações, né? Então, que me ajudaram a chegar nesse nível. E acho que o importante também é procurar oportunidade, né? Você fala também que essa questão do novo é muito engraçado. Você vê as pessoas reclamando da vida, mas também você não vê. Eu costumo dizer o seguinte, né? Quem está estudando. Quantas vezes você recebeu um estagiário que bateu na sua porta lá e falou assim, eu quero um emprego? Raríssimas. Só que assim, eu quero um emprego e eu trabalho de graça. Eu estou aqui pela oportunidade. Você não contrataria? Você não contrataria? Não, eu fiz isso aí. Eu trabalhei de graça 1 ano. Exatamente. É aí que vem o ponto. E sem ter condição, hein? É aí que vem o ponto da virada. Eu falo assim, existe uma poupança que ela é uma poupança intelectual. Sim. Então as pessoas, na verdade, elas entram para trabalhar, ela fala assim, eu vou fazer estágio a partir do 4º ano, que é obrigatório, 4º e 5º ano, mas eu vou fazer o estágio que, por exemplo, eu quero ser advogado, mas o que vai me bancar vai ser fazer um estágio, por exemplo, num órgão público. Sim. Porque lá eles me pagam R$1.300. Eu perdi um estagiário por conta disso, por causa de R$300. Aí você fala assim, quanto que ele deixou de aprender? Não, e outra coisa, o estágio do TJ é 2 anos. Ele não teve a capacidade de pensar. O que eu vou fazer daqui 2 anos? Vai vender bateria. Então, mas aí é aquela situação. Mas é a situação. E aí, assim, eu entrei no escritório de advocacia, é engraçado, porque, na verdade, eu falo que até a advocacia me escolheu. Eu entrei no escritório com 16 anos de idade. Na época ainda existia o contínuo, que era a questão de levar documentos, tudo. Mas nunca imaginei que eu ia virar advogado na minha vida. Só que eu falo que é a oportunidade de você olhar. Sabe por que eu acho que eu virei advogado, que eu falei, vou fazer direito? Porque eu olhava e falava assim, cara, antes eu trabalhei tudo com coisa braçal, né? Que você tinha que ir lá e fazer isso, fazer aquilo e tal. E nessa situação eu olhava e falava assim, esses caras ganham dinheiro sentado na frente do computador. Pô, eu quero ser esse cara. Eu não vou trabalhar. Pô, eu via meus amigos lá trabalhando em empresa, lá acordando de madrugada, não sei o que. Eu falava, não, muito mais legal ficar de terno, gravata, ser respeitado. E essa situação, rapidinho, é que assim, eu não tinha condição nenhuma. Financeiramente, e o Thaleson um pouco sabe, é a primeira vez até que eu abro nesse sentido essa questão, mas exatamente pela situação de mostrar que é possível. Eu não tinha condição financeira nenhuma. Eu não tenho pai, que na verdade sempre foi ausente. Minha mãe era manicure. Então, assim, há 14 anos atrás, pensando que eu estou há 14, mais 5 de faculdade, 19 anos atrás, você cursar uma faculdade de Direito era caríssimo. E eu entrei nesse escritório, eu olhei e falei, foco. Falei, eu vou ser advogado. Eu fiz a faculdade com bolsa de 100%. Eu consegui, estudando, ralando, fui lá, fiz a faculdade com bolsa de 100%. Entrei na faculdade e me senti um peixe fora d'água, porque eu saí de uma escola pública, que a base era péssima. Né? Consegui a bolsa? Consegui. Mas chega numa faculdade de Direito, o nível é outro. As pessoas que estavam lá. E assim, eu consegui bolsa em 3 faculdades, eu escolhi a melhor. A da minha região, a Unimap, era a referência, uma referência nacional. E eu falei, não, eu quero estudar lá. E fui e comecei a fazer na Unimap. E eu costumo dizer o seguinte, eu entrei na faculdade, tinha uns 60 alunos na classe. Eu tive um professor que chegou e falou, o negócio é o seguinte, desses 60 alunos aqui, uns 10 vão passar na OAB com muito esforço. Uns 20 vão terminar, desses 20, uns 5 passam na OAB, desses 5, uns 2 ficam bons. E vira advogado realmente ou vira alguma coisa. O resto, realmente ele acertou nesse ponto. E você é um dos 2 que ficou bom, mas cara, você acredita que assim, eu prestei a OAB, logo foi o primeiro ano que podia prestar enquanto estudante. Sim. E assim, eu tava terminando o TCC e falaram, olha, saiu o edital, eu lembro até hoje, o pessoal chegando e falou, saiu o edital, vai poder prestar agora no último ano pra OAB. Falei, vou lá me inscrever, mano, vamos ver, né, o que dá. E, engraçado, na minha turma, terminou eu e mais um advogado com a OAB na mão. O resto, mais ninguém. Então, assim, eu não tive pai advogado, não tive parente advogado, padrinho, alguém que pegasse pela mão e falasse, vamos começar o escritório. Comecei do zero. Só que eu sempre investi no André. Na questão assim de, eu vou ser alguém. E aí até o escritório, 2019, que eu falei antes da pandemia. Se você não tivesse um escritório posicionado dentro da sua cidade, você não era ninguém.
Eu comprei a casa que era dos meus avós, Montou uma o herança. escritório. Fiquei 4 anos construindo escritório, falar, nossa, agora eu tenho um E escritório ficou legal. top, né? Não, ficou top. Só que a hora que eu terminei, veio a pandemia e falaram, Acabou. sabe tudo isso? Sabe toda essa crise que tinha? Acabou. Não precisa Não precisa mais, agora dá pra você fazer um co-work. Eu falei, pô, aí eu tô lascado, agora tem que começar do zero. E vamos remar de novo. Só que é não desistir. E aí eu falo, o exemplo, eu falo assim, é perseverança. Sim. Então eu digo assim, vocês são exemplos também nesse sentido, porque eu conheço a história de vocês dois. Então, assim, são 2 exemplos que eu trago. O Thales, pô, que nem você falou, Tambacuri. Tambacuri, pô. E, tipo, não tava nem no mapa. Só que hoje, eu falo que assim, o Thales foi Tambacuri, que nem, sei lá, o Charlie Brown lá não falava de Santos. É o Thales com o Tambacuri. Exato. Virou referência. Sim. É uma Tambacuri questão pro mundo. de Tambacuri pro mundo, cara. Talvez o prefeito de Tambacuri é menos conhecido do que o Thales. Entendeu? Então, Com assim, certeza, pô. Você leva. discuta Isso é fácil, é fato. E do que saiu? Do Thales ficar sentado lá no escritório dele, olhando e falando, eu não tenho cliente. Cara, eu não tinha nem ar-condicionado na minha sala. Pô, mas não escassez. Escassez escassez. é foda. Escassez é foda. Mas é você olhar e falar, pô, vou lá, sei lá, vou comprar um computador bom, vou dar um jeito lá. Meu primeiro Parcela computador lá. me deu, você acredita? Que eu não dava conta de comprar. O ano me deu um computador e eu acho que a gente tem ele até hoje lá. É um memorial, né, que a gente usa. Né? E tem, eu falo Contar assim, história. só que as pessoas desistem fácil. E essa que vem a questão. Eu falo estágio. Vocês já ouviram falar da geração Z, né? Sim. Essa geração muito complicada, né? Agora, além disso, dessa questão que você falou, da oportunidade que eles dão nessas novas pessoas, é a qualidade, né? E eu tô falando de qualidade básica, de ler e interpretar, tá faltando muito isso. Mas é porque hoje entra no Google ali, tá ali a resposta. Só que também às vezes nem isso, cara. Quantos estudante de direito você vê com um livro? Imagina a situação, tem um despacho. Não entendi. Não procura estudar, não procura fazer. Cara, pra você ter uma noção, eu tô fazendo o pior ano, né? Nós já estamos na 14ª semana. Eu me comprometi a ler um livro por semana, só que eu li 9. Aí eu soltei isso. Leu pra cá, Não, aí eu soltei isso. Lá esses dias, eu soltei no escritório. Assim, poxa vida, me comprometi a ler um livro por semana, li só 9. Todo mundo, Não, tipo assim, eu li isso em 9 anos, né? Leu mas eu nem sei qual foi a última vez que eu li um livro, pra você ver que realmente não faz parte da cultura, a leitura, né? O brasileiro é um povo que menos lê no mundo, né? Ler e interpretar, né? E é um exercício diário. Né? Eu falo assim, não só a leitura de livros, mas a peça. Eu falo que vocês chegaram a pegar o processo físico também. Pô, eu encostava lá e falava, né, eu chegava assim, eu lembro que o advogado chegava e falava, quando era estagiário, vai lá e tira foto do processo. Aí eu falo, como a pessoa tem capacidade de ler uma coisa que está dentro da área dela, de ver uma coisa ali que fala, eu tenho uma oportunidade de ler aquela peça. O que ele faz? Ele pega lá e tira foto assim. Vira o processo, fecha e vai embora. Não tem. E eu falo, hoje, no online, é mais fácil ainda. Pô, eu quero saber como que é o trabalho do Júlio. É simples, eu pego a sua AB, jogo lá, pronto, eu vou achar uma peça do Júlio. Como eu vou achar, sabe, de qualquer advogado. Sim. Eu tenho um estudo aberto, livre e gratuito. Por que eu não tenho a capacidade de pegar aquilo e falar, vou me dedicar? Hoje nós temos mais acesso às informações, tá tudo na palma da mão. E menos interesse em realmente... Quando eu fiz estágio em órgão público. A carga horária era 4 horas, eu ficava lá 6, 7 horas. Lei do estágio foi a pior coisa que inventaram para isso. Limitou o aprendizado. 6 horas, 4 horas. Não! Sim. Meu estágio foi integral também. Sabe aquela coisa? Chegava no escritório, começava fazendo café e terminava lá no... Sabe o que eu fazia? 4 horas eu tinha que estar lá entregando o serviço. O resto eu parava, pegava um tanto de processo e começava a ler. Exato. E sabe o que é o foda hoje? Hoje você não tem profissional interessado em fazer isso e o pessoal chega no seu escritório e quer ganhar. Eu peguei o AB, né? Eu peguei o AB, então. De direitos, todos são muito bons. Agora de deveres. E aí você dá uma peça e fala assim: você quer ganhar quantos? Beleza. Não. E quando você cobra o básico, né? Você ainda está errado. Exatamente. Todo mundo quer o extraordinário, mas ninguém quer pagar o preço. Mas eu acho que a palavra a questão também é ninguém quer pagar o preço. É o vitimismo. Ninguém quer pagar o preço. Ninguém quer pagar o preço. Então, tá difícil, mas eu prefiro chorar também do que ir lá e arregaçar as mãos e falar com vocês. Então, assim... E o vitimista não prospera, né? Ele gasta a energia dele toda
reclamando. Mas assim, aquela máxima, tá tranquilo, cada um tem a vida que merece. Exatamente. Isso é a Júlio, verdade. Tá de boa, tá tudo Você suave. sabe como que Sua é vida tá o ruim? estado de júri. Sua vida tá boa? A minha tá excelente, porque eu mereço. Eu Merece. pago o preço todo dia. Sim. A sua tá ruim? Suave. Você só tá... Ó, sua vida tá ruim? Suave. Você só tá vivendo aquilo que você merece. Exatamente. E o Júlio, você sabe? Esse vai virar corte, vou colocar no Instagram. Mas eu falo, que nem júri, né? O pessoal estado chega e de fala júri. assim, estado de júri. O pessoal fala, pô, eu queria aprender e tal. Eu falo, viu, eu estudo uma semana seguida. Júri. Que hora que você foi dormir no último júri? No último júri eu fui dormir às 4 da manhã pra acordar às 6h30 pra ir fazer o júri. E uma vez fiz isso. Eu peguei um júri, eu fui dormir 4 horas da manhã, 9 horas eu tinha que estar no plenário. Exato. Eu não Pra durmo. finalizar a tese. Aí Não, qual não foi o durmo. resultado? Então, 7 energéticos. Olha pra mas você ver. Uma Só que, Ritalina assim, e- só que eu falo assim, esses júris, eu falo, é 3, 4, 5 dias fazendo isso. E aí eu falo assim, a pessoa É o chega e fala, estado de eu júri quero, mesmo. E a pessoa chega e fala assim, eu queria saber como é fazer um júri. Eu falo, beleza, das 6 da tarde até a hora que Deus mandar, eu vou estar aqui estudando. Senta aqui comigo e vem estudar. Aí depois fala, é sorte. Poucos viraram e Dá pra falaram, materializar aqui. Foi dormir 4, acordou 6, fez o júri e ganhou. Ele É. pagou o preço. Sim. Ele poderia ter dormido 10 horas. Não, o que eu já fiz de júri com Ritalina, mano. Passei a semana inteira estudando, um dia antes do júri, estudando. Aí meto uma Ritalina na cabeça e fala igual um... Aí é Sim. ligado, não esquece Sim. nada. Mas é uma questão eu falo assim, é dedicação e gostar do que faz. Irmão, Tem que não gostar. adianta eu chegar pra você e falar assim, ó, o Thalisson faz bancário. Eu chego pra você e falo assim, Thalisson, vou te transformar num tribuno de júri amanhã. Não Você é vai falar, assim. mas não é minha área. É. Uma coisa é você ir lá e falar, não, vou sentar lá e fazer pra ter emoção naquele dia. Mas é a mesma coisa chegar pra mim e falar assim, Fotinha na Pega aí uma dívida de 3 milhões e resolve. e chega pra mim pro Júlio e fala assim, vai lá fazer bancário. Eu vou olhar e falar, pra mim não vai ter sentido nenhum. Só que o direito, a graça do direito é exatamente essa. Tem muito ramo, tem muita área. E assim, eu lembro até hoje de um corte do podcast do Thales que você participou, a história e eu mostrei inclusive pra minha equipe, a história do que você faz das 6. O que você faz... Até às O que você... 5. Essa frase, inclusive, eu não dei o crédito, essa frase da Flavinha. A Flavinha, Flávia Marinho. Garante seu salário. O que você faz além garante sua Promoção, crescimento, promoção. né? É um Exatamente. crescimento, entendeu? Então assim, É o cara crachá, né, velho? Chega lá, tal hora, Cara, e sai. Engraçado, a gente como gestor, eu me deparei com isso. Tinha uma pessoa que trabalhou no escritório, que chegava 8, saía na hora do almoço, certinho, e depois saiu do escritório porque não tinha oportunidade. Mas qual Oportunidade foi o incrível. momento que essa Ela- pessoa me demonstrou que queria crescer? Sabe o que eu falo? Você chega no escritório agora, no processo seletivo. Eu te mostro. Aí a gente vai discutir, vamos precisar de um outro podcast para discutir. Plano de carreira faz sentido ou não faz? Você limita crescimento ou não? Mas o meu ainda tem plano de carreira. Eu chego para o colaborador que está. Do colaborador não, do candidato e falo: olha, você vai entrar aqui, você pode chegar aqui. Mas para você fazer isso, você tem um caminho que você pode encurtar. Como? Com energia e entrega. Por exemplo, o cara que entra lá, eu fico observando ele por 6 meses, o estagiário. E eu falei, cara, esses 6 meses, você pode encurtar para 3. Você pode encurtar para 1. Você pode encurtar para 2, 3 semanas. Depende da sua entrega. Agora o cara chega lá, o estagiário, chegou lá, ou advogado. Vamos supor, então chegou lá 8 horas da manhã, saiu 18 horas. Pô, mano, o que esse cara fez além do que ele está sendo pago para fazer, para dar a ele a possibilidade de alcançar um lugar mais alto no escritório, de criar oportunidade. Mano, eu tô com uma estagiária lá, se ela ver isso aqui, ela vai ficar toda orgulhosa. Tem uma estagiária que entrou tem 2 semanas, mano, você não tem noção, é uma máquina, velho. Porque eu falei com ela isso, falei, olha, o plano de carreira é esse, você vai entrar com isso aqui, tipo assim, a bolsa que eu ofereci para ela, que é a de entrada, que eu tenho estagiário nível 1, é quase a metade do que ela recebia no outro estágio que ela estava. E eu falei, essa é a bolsa. Eu preciso ver seu coração, preciso entender como é que é, propósito. Você vai ficar 6 meses comigo recebendo isso. Mas se você entregar 300% de energia, você encurta esse caminho. Você tem o 10 em 1, pô. Tem gente que vive em 1 ano que muita gente não vai viver em 10. Sim. Você faz um encurtamento, empilhamento de pressão. Se fizer isso, você vai crescer. E propósito. O menino chega lá meio-dia e meio. Tem dia que saiu esses dias quase 8 horas da noite lá, velho. Uma máquina de trabalhar. Eu falei, se você continuar mantendo
esse Não, tô e essa entrega, não tem eu como. falo da entrevista também, né? Eu falo assim, eu fiz já entrevista para estagiário, tudo. Eu até marquei aqui que eu dei risada. Você vai fazer uma entrevista para o escritório de advocacia, né? Pô, ainda que você não queira ser advogado, pelo amor de Deus, chega lá e fala: o que você quer fazer daqui na frente do seu futuro? Eu quero advogar. Não precisa ser muito inteligente pra você falar. Eu cheguei, eu marquei eu quero aqui. concurso público, eu quero. Não, mas não, beleza. não, mas teve um que chegou lá no escritório e falou assim: eu quero ser delegado da Polícia Federal. Eu falei, que nossa, top. mas por quê? Que top, né? Eu falei, por quê? Ele falou, porque eu jogo GTA e no GTA eu sou delegado. Eu falei, irmão, parou. Nós vamos entrar em contato. Não, pode deixar, tá? Um dia eu ligo pra você, tá? É esse o nível, entendeu? Teve um caso, eu teve uma entrevista, um negócio interessante. Teve um cara que foi lá, um advogado, trabalhou até no escritório de um grande amigo meu, um escritório gigante. Ele falou assim, ó, eu falei, mas como que você se vê daqui 5 anos? Eu falei, não, por que você está se candidatando à vaga? Na entrevista comigo, a gente tinha passado por todo o processo seletivo. Não, porque eu preciso de experiência. Eu quero entrar no escritório, treinar, eu te considero uma referência, quero aprender com você, porque eu quero logo em seguida abrir meu escritório. Mas agora eu reconheço que eu não estou, e eu falo nem empolgado, eu não estou pronto. Eu preciso aprender com um advogado mais experiente para logo depois montar meu escritório. Eu falei, pô, que bacana, mano, é isso mesmo, e tal, você tem que aprender com quem está num nível acima do seu e papapá. Nós vamos entrar em contato. Pergunta se chamou. O cara não chegou e falou, cara, eu quero crescer aqui dentro, eu quero onde você for, eu vou amarrar meu cadastro no seu, onde você pisar, eu vou pisar, nós vamos crescer juntos no escritório. Não, o cara chega e fala. E que tem que ser isso mesmo, a visão é essa. Pô, quer ter seu negócio? Que tenha. Mas vai usar o meu escritório de trampolim, mano? De forma alguma. Mas seja honesto. Exatamente. Dentro do escritório. Sim, trabalhe, gere valor. Exatamente. É a geração de valor. Tem um caso de um... olha só o que aconteceu. Esse caso eu tenho que contar, não vou citar o nome, é óbvio, para não expor. Apareceu um cliente no escritório e foi um caso envolvendo uma busca e apreensão. E apareceu esse caso no domingo. Não, apareceu durante a semana, eu estava no desfrute, numa pousada, e fui ver no domingo. E quando chegou, eu mandei mensagem para quem? Quem que é a minha maior referência no bancário? Um tal de Thaleson Souza, que saiu lá de Itabancuri. Eu estava no desfrute também, né? No desfrute. E aí eu lembro que quando apareceu esse caso, eu perguntei para um amigo, falei assim, velho, pô, tô com um caso aqui de busca e apreensão, você tem alguma coisa aí e tal? O cara falou, tem esse cara aqui que é a maior referência. Eu tinha conversado com você, né? E tal, papai, já tinha conversado, não, conversei com o Thaleson me mandou peça e tal, beleza. Começamos um tempão, foi da hora. Aí um dia, a gente estava tendo um hot seat do Maximind, aí a gente conversando e tal, citaram um cara lá que era lá de um outro Mastermind, que era uma referência. Falou, manda uma mensagem para esse cara e conversa como que ele tá fazendo e tal. Eu falei, deixa eu ver o que esse cara tá fazendo de diferente, que ele só faz isso, ele não faz mais nada. Só faz busca e apreensão, diz que é o nicho de sustentação dele. Aí eu fui mandar mensagem pro cara, falei, mano, como é que é e tal, isso aí e tal, fulano de tal pediu pra entrar em contato com você, eu sou fã de fulano de tal e tal, manda um abraço pra ele e tal. Então, irmão, o negócio é o seguinte, semana que vem eu vou lançar um produto aí, você assiste a minha live que eu vou vender um produto e você compra, você vai entender tudo que eu faço. Eu falei, pô, mano, que legal e tal, você vai lançar onde? Vou lançar no meu Instagram. Manda seu Instagram, hein? Aí eu fui ver o Instagram do cara, mano. Nunca que eu vou entender que aquele cara é uma referência na área que eles falam que ele é, né? Então, aí beleza. Aí eu fiquei pensando como que os caras não entendem a dinâmica da vida. A dinâmica da vida qual que é? A dinâmica da vida é a da geração de valor. Qual que seria o caminho que esse cara tinha que ter feito para ganhar meu coração? Ele poderia vender um curso caro que eu ia comprar. Se ele falasse, se eu entendesse que ele fosse o cara mesmo, se ele fizesse assim, velho, qual que é o seu problema? O meu problema é esse. Ó, o caminho é esse. Você quer peça? Eu te mando peça e tal. Beleza. Tem mais uma dúvida, irmão? Não, tranquilo. Irmão, eu vou... Aproveitando. Se você quiser aprender mais, eu vou fazer uma live, vou falar um pouco melhor disso aí e tal. Se não foi suficiente aqui pra você, pô, ele ia gerar valor na minha vida. Igual o Thaleson chegou, mano, mandei a mensagem pra ele. Mandei mensagem, velho. O cara, não, eu tenho que te ligar. Me ligou, me deu uma aula, me falou, velho, você faz isso, você tem isso, você tem reconvenção. Cara, eu não sabia de nada, velho. Eu nunca tinha pegado um caso desse. E era de um cliente da base que tipo assim... Olha como é que foi a notificação. Me deu uma aula, velho. Pô, gerou valor. Aí se o Thaleson chega e fala assim, ó, eu vou agora. Semana que vem estou lançando um curso para ensinar como fazer busca e apreensão. Eu vou ser o primeiro a comprar. Por quê? Tem resultado, eu entro no Instagram do cara, eu sei que ele faz isso, gerou valor na minha vida, e aí sem contar a questão afetiva, que é meu irmão. Mas gerou valor, velho, sem querer nada em troca. Quantas vezes a gente está tendo um cliente
eu falo assim que eu tenho na cabeça já como explicar um processo criminal, como explicar um inquérito policial, né? Eu falo, é a mesma coisa, a mesma fórmula ali. Não senta com o cliente e explica detalhe por detalhe. Chega pro cliente e fala assim, olha, se quiser me contratar, tá aqui. Paga tanto e tchau. Ninguém contrata. Exato. Mas Eu não contrataria. essa geração de valor... Eu não contrataria. Essa geração de valor que o Júlio falou, isso não é só na vida profissional, não. Isso é para tudo na vida. Uhum. É de todas as questões. Então, quando você transborda, você está transbordando na vida de um irmão, mas automaticamente você está transbordando na sua sem você perceber. Sim. Sabe? Eu acho que a gente tem que ser intencional na vida da gente pro lado positivo, né, Júlio? De ajudar o irmão quando precisar, de ter ali uma pessoa que você possa recorrer, estar aberto, mas sem interesse. Sim. Ajudando por ajudar. 100% intencional, mas gerando valor, né, Você para acha que é ajudar. um código poderoso? Esse código é poderoso, velho. Aquilo que você recebe é fruto, reflexo do que você entrega. Sim. Não tem como, velho. Não tem como você contar com o apoio das pessoas se você não é colaborativo com ninguém, você não transborda na vida de ninguém. Velho, tem gente que é esponja, cara. Mano, a minha natureza é transbordar. Mas quando eu percebo que tem pessoas que só querem sugar, velho, eu corto na hora. O cara não te entrega nada, o cara está o tempo inteiro te sugando. Eu falei, mano, beleza, mas você vai entregar o quê pra gente? Que dia, que horas que vai começar a transbordar? Porque a galera só quer absorver, não quer transbordar. Mano, a vida inteira eu vivi assim, velho, de tudo que eu tenho que transbordar. Porque, pô, mano, eu vim nu. Eu vou voltar nu. Eu não vou levar nada desse plano, né, velho? Então não faz sentido eu guardar. Então eu preciso, igual, por exemplo, lá no nosso grupo de Mastermind, mano, se eu começo a rodar um produto hoje, eu vou rodar, vou fazer um MVP, o mínimo viável do produto, validei, no outro dia eu falo, gente, tô fazendo isso aqui. Pô, mano, eu pego e mando minhas campanhas, eu mando minhas palavras, as palavras-chave, tudo que eu tô fazendo eu mando. Esses dias um irmão, até o Rafael Coelho, ele tá lá na mentoria, não subiu pro Mastermind ainda. Ele chegou, não, irmão, tô querendo rodar o bancário aqui, o golpe do Pix que você tá fazendo aí, que eu ensinei pros meninos como que eu tô fazendo e tal. Me manda sua LP. Eu falei, cara, agora, mano, você copia até a vírgula. Eu tive uma menina lá na mentoria, fazendo saúde. Eu falei, você entra no meu Instagram, se você achar alguma coisa que presta, você pega e copia. Até a mesma cópia, você pode usar os mesmos criativos. O que eu falar, se fizer sentido pra você. Por quê? Porque eu não tenho escassez, mano. Eu quero ver todo mundo crescendo. E outra, o tamanho desse país. Ah, você tá doido. Cara, mas nem que se for, sabe? Tipo assim, é até feio falar isso, né? Mas vamos falar do bancário. 70 milhões de endividados. Tá doido, se eu prospectar 1%, você não dá conta de atender. Não dou conta de atender. E aí você vai ficar com medo de passar? E a criminalidade também, né? Assim, né? Mas tá todo mundo aí fazendo alguma coisa. A gente tem quase 1 milhão de pessoas reclusas. E saiu ontem, né, a nova lei na questão do... Não sei quando vai passar o podcast, mas enfim, a questão do veto, né? Do presidencial, porém, incluindo a questão da criminologia. Sim. Então, o teste já vai dar uma barrada ali. Sim. O que é? Tô por fora. É assim, na execução, você tem o lápis temporal para que você possa progredir. Só que existe um teste que já é provado que é furada isso daí, que faz um teste para verificar o seguinte, se você está apto. Só que assim, o Brasil, eu tava vendo, só no estado de São Paulo vai gerar 66 milhões, acho que por ano, alguma coisa assim, esse teste de inclusão. Só que a execução criminal já é demorada, vamos dizer assim. Sim. Você atinge o lápis, por exemplo, o Thalisson pode sair agora em abril para o regime aberto. Entra lá e faz o pedido. Você vai ficar na fila até o Ministério Público se manifestar, até o juiz se manifestar. Você tem o lapso principalmente se tiver na defensoria, que não tem ninguém ali no pé, você tem o lapso em abril, você vai sair lá em junho. 2 meses se for bonzinho, dependendo do estado. Quando eu coloco esse exame, eu tenho que passar por um psicólogo. Né? Não sei como vai dar. E tem um custo. Tem um custo. Então isso aqui que você sairia em junho, você vai sair em dezembro. Caraca, velho. Tudo porque, vamos mudar a legislação e agora vai ficar mais difícil. Complicado, mas a execução vem um nicho. Sim. É um nicho mais difícil de você conseguir captar. Na verdade, o ticket da execução é muito baixo. Mais baixo, né? É complicado, você tem que ter um volume. E às vezes o cara ficou a instrução inteira, a fase de recursão inteira sem advogado. Aí chega na execução. Ele quer contratar. E o cara às vezes não tem grana, porque se ele tivesse grana, tinha contratado no início. Né? Aí ele continuaria na execução. Então é difícil. Eu falo que a execução é uma coisa, por exemplo, que eu não consegui rodar.
Pelo público. Eu já rodei e não gostei. vingou Não gostei. no meta, né? Tem gente que roda, depende muito da questão regional. Depende, mas assim, eu não gosto. Eu falo, eu prefiro o processo da origem lá e depois eu entro em contrato para execução, é diferente. Mas tem campo. Tem tudo, tem muito campo. E aí eu falo assim, pô, o Júlio faz o tráfego aqui em BH. Né? Então o Júlio pega lá e fala, tô rodando ads aqui e a palavra-chave que tá dando certo é, sei lá, criminal BH. Você vai falar, não vou passar pro André, porque... Eu tô lá em São Paulo, vou ter que jogar aqui, não, vamos bater papo aqui. É uma escassez, ver. A gente tá aqui pra transbordar, velho, e tem um campo enorme. É só parar na delegacia e a gente vê quantos clientes que tem ali entrando e saindo todo dia. Pô, não é possível, Zé. Você vai precisar ser escasso. O mercado é muito grande. É grande. Pô, que papo gostoso. A hora voou, velho. A gente tá aqui nesse bate-papo gostoso, uma frequência top. Cara, a ambiência é tudo, né, velho? A ambiência, ela muda o jogo justamente por causa disso, né? Você tem a oportunidade de trocar uma ideia, de gerar valor um na vida do outro, pegar um insight. Pô, quem nos assistiu até o final aqui pegou vários e vários códigos que, se você aplicar, porque o poder está na execução, vai mudar a sua advocacia. Então vamos, já estamos caminhando aqui para o final. Queria pedir para vocês deixar uma mensagem aí para quem está começando na advocacia, para quem até está com uma advocacia consolidada, mas ainda não virou uma chave, porque tem gente, isso aconteceu comigo. Você vai crescendo e você chega depois num estágio de platô. Você não cresce mais, e às vezes essa pessoa precisa de uma chave, um código para mudar tudo e começar a acessar o próximo nível. Deixa um recado aí para nossa eu vou usar uma frase, inclusive, que eu ouvi de um tal de Júlio. Essa semana. Saia da zona de conforto. É isso aí. Ninguém Cara, cresce nela. O Júlio fala assim que todo dia eu falo, os vídeos dele eu acordo e você toma um tapa na cara todo dia e fala assim, vamos lá, vamos ver o que está acontecendo. E é exatamente isso, sai da zona de conforto. Tem que sair, tem que se dedicar. E é aquela coisa, pô, posso não conseguir ser o melhor, mas eu vou tentar. Vou morrer lutando ali para ser. E faça. Faça com o que tem. Faça. Também. O que tem, exato. Eu posso não ter tudo na minha mão, mas o que eu tiver, eu vou tentar transformar ali numa coisa favorável à minha vida. Então, realmente, o direito transformou minha vida. Eu falo que eu não tive nada, nunca tive pai rico, nada, mas hoje eu tenho uma situação confortável graças ao direito. Então, assim, não existe poder limitante, existe, a limitação está aqui. Realmente correr atrás e falar, vou fazer. Então, assim, quero fazer júri, eu quero fazer bancário, eu quero fazer, sei lá, não importa o que você queira fazer na sua vida, mas também coloque como um propósito e faça. Execute realmente, porque falar é fácil, executar que é difícil. Então, tem uma ilustração dentro disso, né, de fazer com que tem, e do vitimista é uma ilustração que tem um cara ilhado numa pequena ilha e tem dois cenários, duas perspectivas. Um pega a árvore, corta e escreve help. E o outro pega a árvore, corta e constrói uma canoa para sair daquele lugar. Então, com quem que você, qual que é a vida, qual que é a vida que você quer ter? Exato. A vida do que vai ficar o tempo inteiro pedindo socorro ou aquela que você vai fazer acontecer para atingir e acessar um nível que você pretende, né? Porque tem muita gente que não dá conta de fazer por questões emocionais e de crenças, como o Thaleson falou, de merecimento, acha que não merece, acha que não é capaz. Então a gente pode fazer muito mais. E deixa suas redes sociais aí, pô. Se é possível que tenha alguém nesse planeta que não te segue ainda. Que isso. A galera te achar lá. @André Mark Campos, né? E Mark Campos Advocacia. Então são as duas redes sociais. Segue lá que vocês vão aprender a fazer júri, tá? Esse homem aí é o brabo. A do canivete no dedão, na unha. Pô, mano, foi brilhante, cara. Segue o homem lá, nós vamos deixar aqui na descrição também do vídeo, para você seguir esse cara, que ele é brabo. E você, meu irmão, deixa um recado pra essa turma aí. É isso aí. Tem poder quem age, né, Júlio? Tem poder quem age. Mas o principal, eu já até falei no começo do podcast, é você procurar novas pessoas, novos lugares, novos desafios, novas ações, e aí você vai ter novos resultados. O que mudou meu jogo foi estar perto de pessoas melhores do que eu. Então, enquanto eu estiver numa mesa, sou o pior da mesa, eu estou no lugar certo. Então, realmente procurar novos ambientes, procure estar em ambientes que vão te proporcionar um crescimento. Eu sei que aquele seu amigo lá de infância, que você tem aquele amor, aquele apreço, mas tem certos momentos que a gente tem que deixar de ser uma criança para virar realmente homem. Então, vá em frente àquilo que realmente tem valor, que é Deus,
que é o espírito, é trabalhar sua mente, família, trabalho, transbordo. Então, sempre procure estar ao lado de pessoas que vão te proporcionar o verdadeiro crescimento. Deixa tudo que você viveu, deixa para trás, foi legal, foi bom, fez sentido, mas a vida é feita de ciclos. Exato. Muito importante entender também, Júlio, do fim desses ciclos. Sim. Todo fim de ciclo é necessário e vai gerar uma dor. Mas essa dor você não pode levar ela para o sofrimento. Sim. Leva para o aprendizado. Ciclos vão sendo renovados em toda a sua vida. Então, quando você era quando criança, como adolescente, como jovem, no dia que você saiu do ensino médio e foi para a faculdade, no momento que você teve a dificuldade de passar para a UAB, olha o tanto de coisa que você já viveu, que você achava que era o fim do mundo, mas não, você está aí, cara. E você vai entender que a vida é assim e sempre vai ser. Então, na advocacia não vai ser diferente. Hoje, talvez você pode estar com dificuldade, você não está conseguindo prospectar cliente. Daqui a pouco a sua dificuldade vai ser administrar esse tanto de cliente que Deus vai colocar na sua vida. Então, seja sempre ao lado de pessoas e ambientes que realmente valem a pena. Júlio, obrigado pela sua amizade. Obrigado por você ser essa pessoa que nos momentos de maior dificuldade quer deixar publicamente registrado aqui. Você também. Esses caras são verdadeiros amigos. No momento de maior vulnerabilidade, passei por um problema pessoal. E graças a Deus eu tive você. Muito obrigado pelas suas palavras. Eu oro pela sua vida, pela vida da Ruana, pela vida da Mariana, pela sua vida, a vida da sua mãe, da sua tia. E muito obrigado. Eu quero que vocês estejam comigo assim pro resto da vida. Eu amo vocês do fundo do coração e são pessoas como essas, novos ambientes que eu acessei, que Deus me proporcionou estar do lado delas aqui e eu poder falar com o maior amor e emocionado que estou e agradecer pela amizade de vocês. Muito obrigado, viu? Você é meu e Boinolândia. Agora deixa seu Instagram aí pra galera te... Depois desse código poderoso, Exato. você deve estar chorando aí agora, eu sei. Anota o Instagram pra você encontrar. Thalisson Souza, @ Thalisson Souza, com 2 L's, 2 S, Souza com Z. Deve estar aqui embaixo aí. Então, e também do escritório, quem quiser conhecer um pouquinho do nosso trabalho. Júlio, a gente hoje, em 2024, a gente está trabalhando muito questão de conteúdo. Trabalhando, eu criei um setor de marketing no escritório. Você aí, depois acessar um outro livro, tem uma pessoa dedicada ali. Jogando um jogo diferente. Que tem, nós temos feito conteúdo diário, de qualidade. Eu comprei um equipamento legal, porque eu acredito muito nessa produção de conteúdo orgânico também, né? O Alexandre Ferreira, que trabalha muito essa questão, peguei vários códigos com ele. Então, @ Escritório Souza Advogados, vai lá todos os dias, caixa de perguntas, tem vídeos lá no Reels, fica o convite aí de vocês nos conhecerem. E aí vão ter também no meu perfil pessoal um conteúdo muito denso sobre holding familiar, planejamento sucessório. Vou estar fazendo 4 webinários por mês a partir agora do dia 25 de... Nós estamos em abril de 2024. Vai começar, então, depois, todas as sextas-feiras, às 20 horas, vou fazer os webinários. Você também, quem sabe, no futuro aí, queira aprender como fazer holding familiar, quem sabe, né? Não Rola sei. aí. Quero agradecer demais, irmãos. Foi um papo... Pô, o tempo voou. A gente tá aqui conversando, nem viu o tempo passando. E foi uma conversa gostosa. E eu quero agradecer você que ficou com a gente aqui até o final. Continue nos seguindo, continue acompanhando aqui o canal. Se inscreva, compartilha, pelo amor de Deus. Olha só quanto conteúdo valioso que nós tivemos aqui hoje nesse dia. E te vejo no próximo episódio do Máximo Cast. Até mais, tamo junto até depois do fim. Bora! We so far from our home, we don't know where we going. Blackout, no power zone, we don't know where we going. My home is gone, they need you to show them, so turn them lights on.